Começando mais um episódio do Fábio.live, o podcast aqui que mais um ano estamos aqui tentando trazer informações para você. E hoje a gente vai falar sobre crianças, mas a gente vai pegar assim, antes da criança nascer, como é que é criar um novo vegano para esse mundo, quais são as dificuldades. E eu já vou apresentar meus convidados aqui. Temos especialistas, temos pessoas com dúvidas também, né? E a gente já vai falar sobre isso, mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores que fazem esse podcast acontecer. E o primeiro deles, presta atenção porque é até difícil de acreditar. É este daqui, o que eu coloquei como apoio fundamental. Deixa eu aumentar a tela para vocês aqui, que se chama The Pollination Project, que é uma ONG internacional que basicamente eles pegam doações do mundo inteiro de pessoas que acreditam no veganismo e eles direcionam essas doações para projetos que eles acham interessantes no mundo inteiro. Um deles foi esse podcast aqui. Então, por isso que eu tô te dando a dica. Se você tem um projeto vegano, quer tirar do papel, entre em contato, vai lá no site deles, vê como é que faz. E aí você preenche um monte de formulário e tal. E se você for aprovado, você pode ter o seu projeto tirado do papel. E é uma coisa, é difícil de acreditar, não é? Mas funciona, tanto que esse podcast está no ar. E o segundo patrocinador também é de uma coisa que o vegano gosta muito, que é de comer, né? Então a gente sempre está falando de comida. É a Live Up, que é a maior empresa de marmitas congeladas saudáveis do Brasil. Está presente em mais de 80 cidades e eles estão com opções veganas. Olha que legal. Eles tinham até o último episódio 6 opções veganas e agora tem 9 opções veganas. E com esse cupom Fábio10, você tem 10% de desconto na sua primeira compra. Ó, vou dar alguns exemplos aqui de marmitas que eles têm. Depois eu vou falar o preço também, você vai achar que é difícil de acreditar. Ó, a gente tem marmitas, vou até pegar uma aqui. Uma caixinha, né, vazia, obviamente, que eu não sou louco de trazer congelado aqui, mas olha, a gente tem aqui essas marmitas aqui, a gente tem, ó, por exemplo, lentilha pomodoro, uma delícia, a gente tem marmita de falafel também, e essas marmitas veganas são a partir de R$14,99, olha só os sabores, falafel, aí outra é proteína de soja, outra é essa daqui, que é lentilha pomodoro, tem quibe de abóbora, tem falafel com cuscuz e legumes mediterrâneos, e tem uma que é falafel, arroz e feijão. Tem de feijoada também e as novas que vocês provavelmente não conhecem, que estão começando agora em São Paulo e Rio, que é o curry de legumes com grão de bico e arroz branco. Tem também legumes ao molho oriental e tem grão de bico com cogumelo, mix de quinoa e legumes. São todas balanceadas, tem tudo aqui, a tabela nutricional e tudo mais. Vale a pena conhecer. Live Up, links na descrição, utilize o cupom Fábio10. Falei, hein? Falei bastante. E agora eu vou apresentar os meus convidados aqui. Primeiro eu vou apresentar para vocês a Gabi, que é a... Qual que é o seu sobrenome mesmo, Gabi? Eu conheço você como Gabi Nutri Vegan, mas Sim. Você tem um sobrenome, imagino. Gabi Pereira. Gabi Pereira, muito obrigado. É nutricionista, é vegana e está grávida de gêmeas. Sim. É isso? Muito obrigado por sua semanas. presença aqui. Quanto? 34 semanas. 34 semanas. Pode ser que nasça durante o programa, fique ligado. Nunca se sabe. Nunca se sabe, né? Tomara que não, né? Vamos aguardar. A gente tem também aqui a Karine, que eu conheço como mãe vegana, mas que também deve ter um sobrenome, né, Karine? Karine Miranda. Karine Miranda, muito obrigado por sua presença aqui. Eu que agradeço. Ela vai falar um pouco pra gente sobre a legislação também, né? Merenda na escola, como é que funciona isso. Como solicitar na rede pública, uma ajuda no particular também. Eu passei por isso na rede pública e eu agora quero na saber particular também. eu percebi que é mais difícil. Eu achava Você achou mais antes, difícil? eu achei. Eu também. Você achou também? Eu achei também, na particular mais difícil. No geral, conversa, antes eu pensava que na particular seria mais fácil. Eu comecei na particular justamente por isso, mas até a gente vai conversando depois. Tá bom, vamos conversar. Deixa eu voltar aqui. E a gente tem também, não menos importante, obviamente, o Dr. Braulio, sobrenome também eu não vou saber falar. Zorzella. Dr. Braulio, ele é um obstetra renomado nesse meio, tanto que quando a minha esposa, a Fabiana, estava grávida, a gente escolheu ele para fazer uma consulta e eu não sabia que ele era vegetariano. A gente escolheu porque ele é um obstetra renomado, conhecido aí nas redes, né, que fala sobre parto normal, principalmente, né, que é o que a gente buscou desde o início também. E eu descobri que ele é vegetariano e está agora no caminho para o veganismo. Seja muito bem-vindo. Com certeza muita coisa para acrescentar, né? Obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Honra mesmo, porque eu sigo você há bastante tempo. Eu já seguia também e continuei seguindo. E
Então, como é que acompanho foi isso, né? diariamente. E aí, quando eu fiz a consulta, eu não fiz esses links assim. A gente fez a consulta lá via telemedicina e tal, mas eu não sei lá, não liguei uma coisa a outra, assim. E eu também não. Não ligou também, Também né? não. Porque você não falou nada, não falei nada, ficou por isso. Ficou por isso mesmo, exatamente. Mas aí acho que tem algumas conexões aí que vão chegando, né? Tem alguns Sim. assuntos que eles se fundem, né? Tem umas intersecções aí em algumas coisas, né? Sim. E você é o tipo de obstetra que não é a favor do parto cesariana, né? Artificial, vamos dizer assim, né? Você é a favor do parto normal. Depende. Teve uma vez que eu fui trabalhar no hospital que uma enfermeira falou assim, Braulio, então você é aquele médico que não é a favor da cesárea? Eu falei, que não gosta da cesárea? Eu falei, não, eu não gosto de cirurgia ortopédica, não gosto de cirurgia de apendicite, de cesárea. Eu gosto muito, né? Inclusive, a única coisa que eu faço é cesárea. Só que como a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, só sobram ali 10% dos casos onde terminam em cesárea, que sou eu que executo, né? Então eu gosto sim de fazer cesárea. Ah, entendi. Só que a ideia da cesárea eu sempre faço uma comparação para facilitar um pouco assim, tira os bebês de cena pra gente pensar um pouco melhor. Tá. Né? Se você vai fosse... precisar sair, então. Não. Tira da cena daqui, tá, né? tá. Se você... Vamos falar com um homem, então, que não fica grávido e não consegue imaginar o que é isso, Ok. né? Se você tiver aqui no banheiro fazer o número 2, você prefere que eu corte sua barriga, tire as fezes e costure de novo, ou você quer ir naturalmente no banheiro? Valendo 5? Então, bem óbvio mesmo. a natureza trouxe o ser humano até aqui, né? Nesses... Planeta Terra, 4,5 bilhões de anos, né? Homo sapiens, mais ou menos 300 mil anos. Estima-se aí que nasceram 110 bilhões de Homo sapiens sapiens até hoje, né? Sendo que tem 8 bilhões vivos, né? Desses 110 bilhões, 108 bilhões nasceram de parto normal. Porque não tinha cesárea. 2 bilhões nasceram de cesárea, que é um advento agora muito recente, né? Da humanidade. Então... O parto normal deu certo na humanidade, né? E a cesárea, ela veio para corrigir problemas que a seleção natural acabava levando embora, né? Então, quando havia uma morte materna, uma morte de um bebê, e a cesárea entra para evitar que isso aconteça, né? Mas não por uma escolha premeditada, porque... Não que a gente não defenda que uma mulher possa escolher, obviamente. Isso está dentro do preceito da humanização do parto, que é o protagonismo da mulher escolhendo. Mas, quando você une protagonismo da mulher e evidências científicas, e você vai olhar para os números, você vai ver como a taxa de mortalidade materna e neonatal aumenta muito quando você faz uma cesárea marcada comparado à espera do trabalho de parto e se precisar fazer uma cesárea em trabalho de parto, né? E não premeditar a cesárea como primeira opção. Até porque dá para você começar pelo parto normal e se precisar mudar para cesárea. Mas não dá para começar pela cesárea e voltar para o parto normal. Né? A cesárea é sempre um resgate de quando o parto normal acaba tendo um problema. Né? No nosso caso, a Serena, nossa filha, nasceu assim também. Teve um trabalho de parto normal, mas chegou um momento que realmente a gente teve que recorrer à cesárea. Acho que foram 12 horas de trabalho de parto. A Fabiana não queria cesárea de jeito nenhum. Mas, enfim, foi preciso e foi tudo bem, né? Então, que bom que existe realmente a possibilidade. Eu acho que né? é legal buscar o natural, né? Só quando for necessário mesmo ir para uma segunda opção. A engenharia da natureza, ela é fantástica, né? E ela mostra pra gente o quanto que é fabuloso chegar até aqui. Essas moléculas todas unidas funcionando e falando, né? É muita variável. É muito, né? Às vezes a gente fala lá na natureza, como se a árvore fosse a natureza, sendo que isso aqui é natureza, né? Sim. Tudo isso é verdade. natureza, né? Então a natureza, ela é fantástica, né? O ser humano chegou até aqui através da natureza, né? E aí o ser humano também veio através da tecnologia melhorar algumas coisas, né? E a gente usa a tecnologia para melhorar isso, mas não para piorar, né? Quando você usa a tecnologia para piorar, ou seja, você passa do ponto, você aumenta o risco para aquela pessoa usando a tecnologia, por exemplo, ficar 24 horas por dia aqui, você passa do ponto, né? Então, quando você piora, aí a ideia é voltar um pouco, falar, vamos usar o que é natural e usar a tecnologia só quando é necessário. Correto, perfeito. E a gente, na verdade, assim, eu tive a ideia desse programa aqui, porque eu percebo que muitas mulheres, quando estão na sua fase, né, na gravidez, elas se sentem mais fragilizadas assim, em diversos assuntos. E quando a mulher é vegetariana, ela que já recebe um bombardeio de amigos, parentes, não, tem que comer carne. Então, quando ela fica grávida, isso triplica. Aconteceu com você também? Você é nutricionista, a família tem que ser corajosa para falar, mas aconteceu também ou não? Olha, até que comigo nesse contexto foi tranquilo, mas assim, eu passei por um turbilhão de emoções. Um desafio gigante com a gestação, porque não foi uma gestação programada, em um relacionamento que tinha começado fazia 3 semanas. Uau. Foi uma coisa assim, completamente fora do meu controle. E aí a gente foi descobrindo os processos, aí vai fazer o primeiro ultrassom, o médico. Vejo aqui 2 saquinhos gestacionais
2 placentas, você tá grávida de gêmeos. Ele não foi nem um pouco, assim, delicado. Cauteloso. Ele foi... Isso eu tô falando muito tranquila. Ele falou de um jeito, a gente quase caiu pra trás, a gente quase desmaiou. Então, você não tá preparado para esse processo é muito complexo, né? Mexe muito com o emocional, com o mental, com o físico. As mudanças que a gente vai vendo no nosso corpo. E aí você não se reconhece mais como mulher. Então, para mim tem sido um processo bem desafiador. E, sob o ponto de vista de alimentação, o que eu entendi, né? Já tenho toda essa bagagem, conhecimento, atuo há 10 anos com nutrição, né? Tô no vegetarianismo há 6 anos, veganismo tem 3 anos. Então, é o meu skin the game. Eu vivo isso todo dia. Então, para mim, foi muito tranquilo me adaptar. Mas eu também senti a necessidade de buscar mais conhecimento. Porque quando eu ia levar para os médicos questões de exames, né? Falar, eu não como carne, minha B12 tá caindo. Olha, minha ferritina em 12. Os médicos, não, tá tudo bem. Sua ferritina tá 12, tá tranquilo. Eu nunca tive nenhum problema com a ferritina baixa, até pra deixar isso bem claro. Sim. Mas com a gestação gemelar, né, 2 bebês que estão aí Consumindo mesmo, né? tirando tudo do seu corpo, os níveis de ferro reduziram. Então, eu comecei a me preocupar com isso. E eu senti os médicos, assim, muito negligentes com relação à suplementação. Eu entendo que suplementação é com nutricionista, mas como nutricionista eu queria debater esses assuntos com eles. Só conta pra eles que não sou eu seu médico. Tá? Não é. A gente tem um obstetra aqui, mas eles Mas conheceram não é. agora. A gente conheceu agora. Coitado, vai ser linchado. E aí, né, discutir, olha, tô vendo minha ferritina em 12, o que você sugere? E os médicos falavam, não, tá tudo bem. E eu entrando no 3º trimestre, e a gente sabe que é nesse momento que os bebês vão ter os seus estoques de ferro aí sendo construídos. E aí, gente, eu precisava ser muito enfática, a ponto de falar, não, preciso que você me passe uma receitinha de Ferinject pra mim fazer. Você mesmo não pode... Endovenoso eu não posso. é nutricionista, não pode. Não posso. E mesmo suplementando bem, assim, tava suplementando 35 mg de ferro, às vezes 2 vezes no dia, mas não tava dando O vioral, conta. né? Você fala, né? Vioral. Teria que ser intravenoso. E ferro né? quelato, né? Mas Não- deixa eu entender, eles não queriam prescrever, é isso? Pra ele tava tudo certo, é isso? Pra ele estava tudo certo. Aí até uma falou, mas a referência aqui é de 10 até 150. Nossa. Tá em 12, tá bom. Aí Sim, o até problema uma pessoa é esse, leiga talvez tenha uma gente. noção, né? Tipo, tá beirando e assim, grávida, tudo o ideal é que E eu esteja já- E assim, na, lá e na em cima, gestação, né? os valores de referência, por exemplo, os laboratórios, eles não sabem que aquela pessoa que colheu aquele sangue está grávida. Então, todos aqueles valores de referência que vem, eles não são de grávidas. Os de Exato. grávidas são diferentes e a gente sabe de cor quais são eles, né? Então, O tem de algum... ferritina, por exemplo, seria o no ideal. mínimo acima de 30, tem algumas pessoas que defendem acima de 60, mas nas evidências científicas acima de 30. E aí, o que acontece, um ou outro exame tem lá, gestantes e não gestantes. Mas a maioria não, tem um valor, uma tabela normal, que é a normalidade, mas para não gestantes. Por exemplo, a hemoglobina. Você vai ver na mulher, na tabela tá 12,5, mas para a gestação pode ser a partir de 11, porque o sangue é mais diluído na gestação, então é esperado que tenha um pouco menos mesmo, né? Mas aí, então são parâmetros que a gente sabe de cor, que não tá naquela listinha que sai do lado dos exames, né? Vai na experiência É. mesmo, né? Ô, Gabi, mas e família, assim? Alguém da sua família ou amigos falando, olha, será que não é a hora de repente você voltar a comer carne e tal? Ou não teve? De repente não teve. Ou você não quer falar, de repente, pra não arrumar uma briga. Olha, os meus pais, eles entenderam essa condição do veganismo pra mim há muitos anos já. Aham. Que bom. Graças a Deus, né? importante. Eu lembro que há, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, o meu pai ainda insistia. Gabi, come aqui um peixe. Você não tá comendo carne, mas peixe você pode, né? Eu falo, não, pai, nem peixe. Tem muita gente que fala assim, não tem carne, tem só frango. Eu falo, ué, mas não é, Tem frango não é presunto carne? aqui. Presunto, né? Presunto. Clássicos. O que aconteceu, assim, que eu achei um pouco desconfortável, uma pessoa próxima a nós, assim, falou: ai, minha mãe era vegetariana na gestação, mas ela começou a sentir vontade de comer carne e ela comeu.
você também vai querer comer carne. Nossa. Ela falou desse jeito. Premeditando. E nesse dia, até que ela falou isso, a gente saiu e tal, foi pra um lugar, um restaurante. E, gente, essa pessoa pegou um prato enorme, assim, com carne, com um monte de coisa de origem animal, assim, comendo na minha frente. Que desconfortável. Tá tudo bem, a escolha é dela. Às vezes tem pessoas que não têm essa noção de que pode ser ruim, né? Não, mas assim, eu fiquei assim... Não, eu não sinto vontade de comer de fato, realmente. É que talvez ela esteja Mas até poderia pensando ter sentido, de repente, né? Por, sei lá, não por só... Sem estar grávida, às vezes as pessoas têm, né? Alguma O recaída e cheiro tal. ali, né? Remete a alguma grávida, lembrança, imagino- memória afetiva. Mas você não teve, então. Não tive, mas assim, eu não sei, fiquei com uma sensação que ela tava Querendo que você tivesse. induzindo. querendo me afrontar. Entendi. De repente normal. ela queria até ajudar, pensando que a carne ia te ajudar. De repente as pessoas fazem isso. Uhum. Às vezes, assim, o que eu escuto é... Ai, Gabi, você parece até tá muito bem, né? Você tá ótima, mas sua barriga podia estar maior, né? Para gemelar. E Tipo, aí... pra ela a carne é uma coisa boa. Então a Gabi está grávida, então... Vou dar a dica, né? vou comer aqui Sim. muita Mas carne isso na frente acontece dela pra ela muito com comer. gestante. Ninguém fala pra uma gestante, nossa, como a sua barriga tá média. Todo mundo Ninguém falou ou tá fala. grande demais ou pequena demais. Verdade. E é Ninguém muito fala, nossa, que barriga normal. A verdade é que todo mundo gosta de dar pitaco pra Todo gente. mundo gosta de dar Tudo. pitaco, E né? com criança, depois que nascer, já vai se preparar. Daqui pra frente eu vou te falar que... Não vai melhorar muito, não. Mas vamos aos poucos. Aí alguém falou, eu não vou lembrar. Ah, mas é porque você não come carne, né? Sério? Ai, E a pessoa sabe ser nutricionista, né? Sim. Aí o pior Ah, é isso, curioso, né? O pior. Eu não teria essa cara de pau, né? Mas enfim. Ai, mas é cada coisa que a gente passa. Se cada um cuidasse da sua vida ali, né, tava melhor, Sim. né? Não ficar querendo Tá. dar o pitaco na sua, né? Tal. Mas faz parte, né? O ser humano é um animal bem social, né? Até demais às vezes. Ô, Karine, e você? Teve alguma coisa? Porque assim, você tem um filho de 6 anos já. Quase 6. E você estava me contando a história que você não era vegana antes. Não, eu não tive uma gestação vegetariana nem vegana. Então a gente tem eu outro ainda cenário comia aqui. carne. Eu ainda comia carne. Só despertei pro veganismo mesmo quando eu comecei a pesquisar a alimentação do meu filho. Assim, é que eu tenho que puxar um pouquinho antes para poder Vai lá, vamos lá. Eu quero entender. uns 19 anos, assim, meu pai teve um câncer de intestino. Aí eu comecei a olhar mais para alimentação. Uhum. E aí eu li um livro que falava sobre vegetarianismo, vi a carne é fraca. Aí eu falei, Isso você tinha 19 anos? 18, 19 anos. Vou até contar. Aí eu falei, nossa, Ó, gente, vamos comer. pro meu aí, pai não dá mais, mas pra mim eu vou tentar. Aí fiquei mais ou menos 1 ano sem comer carne, vegetariana. Tá. Só que aí, olha o que aconteceu comigo. Eu não tinha informação nenhuma, eu parei assim, só parei de comer. Tirei. E não conhecia ninguém. Não, e eu trabalhava, estudava que nem louca, que nem maluca. Uhum. E aí, minha menstruação acabou que eu não tinha mais menstruação. Aí eu fiquei preocupada, que deve ter sido por conta do ferro, com certeza. E aí eu fui no médico do SUS. E aí, o que o médico falou pra mim? Volta a comer carne. O que eu fiz? Voltou. Voltei a comer carne. Esse é o mais comum, né? E você não Sim. conhecia nenhum vegetariano, nada? Imagina. Você parou por você. Não, eu li o livro e vi a carne fraca. Tá. Mas Mas eu foi não por- conhecia ninguém. Ninguém te falou Não, nada? Foi não, você não. sozinha na família Foi, e tudo? Foi. E aí eu decidi, falei, só que acho que eu não tinha muito apoio, não tinha muito. Eu acho que foi mais por conta da informação mesmo. Uhum. Aí tudo bem, aí esqueci na minha vida, né? E aí eu comecei a namorar um vegetariano, que é o meu marido, o Eliandro. Uhum. Às vezes eu comia, às vezes eu não comia carne. E eu nunca fui de me intitular nem vegetariana, nem vegana. Eu sempre fugi disso. Uhum. Eu nunca queria falar, eu sou vegetariana, eu sou vegana. Eu nem falava para as pessoas. Uhum. Acho que tinha vergonha, sei lá, né? É o Não sei. contrário do estereótipo do vegano, né? Todo mundo fala que vegano fica falando que é Então, vegano, né? porque eu acredito que foi porque eu tinha decidido por conta da alimentação. Eu ainda não tinha a ver do veganismo de verdade, né? Sim. Pelos animais ali. Então, eu acho que foi por isso. Uhum. Aí eu fui indo. Aí eu fiquei grávida. Tem bastante coisa, né? Mas vou cortar bem. Tá. Não, Fiquei- essa parte como ficou grávida, a gente sabe como é que funciona. Não precisa-
Aí tá. Pode pular. Ah. Tive meu filho e eu comecei a pensar na alimentação dele. Queria começar a introdução alimentar. Aí eu falei, e agora? Ele vai ser vegetariano. O Eliano, meu marido, estava começando a pensar em ser vegano. Uhum. E aí eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Aí pesquisei. E eu não achei muita coisa, assim, de criança, de Não acha mães. De mãe, eu acho que até hoje não tem muita coisa. Tem um canal, né? Agora tem. Que Agora tá na tem meu descrição aí, canal. Mãe Vegana, né? No YouTube a gente tá fazendo. Mara. E aí eu procurei, eu não achei nada, assim. E aí o que eu achei, que foi incrível, foi o guia da Sociedade Vegetariana Brasileira. Que é o SVB, guia né? da SVB. Tem 2 guias, né? Para bebês e crianças até 2 anos. E tem o de crianças e adolescentes. E foi o que abriu a minha mente. E eu não tinha procurado ainda nenhum médico, nem nada disso. Mas aí abriu a minha mente, eu li ele, eu super recomendo. Fiz um vídeo também sobre isso, que eu acho que toda mãe, pai ou cuidador que tem alguma criança que está nessa situação, começando ou em transição, ou até crianças que não gostem de comer carne, tem pessoas que não são vegetarianas e a criança não está aceitando carne. O guia é uma ótima solução para ajudar a pessoa ali. E depois um acompanhamento médico, lógico, né? E foi assim que eu comecei. E aí, o que eu comecei a fazer? Agora eu tenho que procurar... Eu não vou ter uma criança vegana, vegetariana, sem um acompanhamento médico. Aí eu comecei a procurar um médico. Procurei pelo convênio. Passei por uns 4, 5 médicos. É difícil, hein? Eu tive experiências, assim, não muito boas, assim, na verdade. Acho que é até legal falar, né? Sim, com certeza. Então, um médico que eu passei, eu já tinha medo, assim. Então, eu comecei a introduzir vegetais e também ovo. Aí eu fui no médico. O primeiro médico que eu fui, o que ele falou? Tudo bem. Ele não vai comer carne, né? Tá bom, então, mas você vai ter que comer. Ele vai ter que comer 3 ovos por dia. Nossa. Uma criança. Uma criança. 3 ovos Isso por na dia. introdução alimentar, para quem não tá Isso, familiarizado, tá começando ali a comer. 6 meses para Eu falei, frente, né? gente, mas uma criança, 3 ovos por dia e... Assim, um médico, suplemento para tudo. Ele falou, então, dá vitamina C para ele, me passou suplemento de vitamina C. Eu, gente, mas tá começando a comer. E se for uma fruta, não dá. E você Mas amamentou eu não falei normalmente? isso pra ele. Amamentei, eu não falei, né? Isso é importante também, Sim, né? a amamentação, eu tive a amamentação por 2 anos. 2 anos. Quase 2 anos. Você sabe que eu vou até fazer um aviso aqui, porque Sim. o óbvio precisa ser dito, né? Fala, por Já favor. houve casos aí no exterior de supostos, Tá. veganos que achavam que não deveriam dar leite Sim. materno para Nossa, criança. gente. Tipo, é o maior dos absurdos, né? Mas enfim, o óbvio precisa ser dito. Sim, Leite por materno favor. é vegano, Inclusive, desde que seja para a mesma espécie, tá bom? Inclusive, Sigamos no aí. guia tem desde a amamentação. Então, fala que Isso. realmente a amamentação de uma mãe vegana é ok pro seu filho, pelo amor de Não, Deus. isso é, necessária. mas é bom a gente É falar. bom, porque eu senão dá a acredito que impressão uma mãe, que, sei lá. uma mãe vegana vai sofrer esse problema também. Porque muita gente fala que o leite materno vegano não é suficiente. É fraco, é ralo, É alguma fraco, é coisa ralo. assim. Então, não é verdade, pelo amor de Deus. A Fique minha firme. a minha filha foi amamentada até 3 anos e Olha tanto, só. assim. Eu tentei ficar mais, mas ele mesmo não quis. Então, Eu ela... tentei. E principalmente a indústria que quer vender o leite artificial fala muito que o Nossa, leite é verdade. materno, né? Tem um documentário, não vou falar o nome da empresa, mas tem um documentário bem grande sobre uma grande empresa que vende o leite. Depois eu vou te passar pra você ver. Eu acho que eu sei qual que é. Sabe qual Começa é, com né? N, Isso. depois vem o E, Isso, depois exatamente. o S. E aí eles começam em países africanos, pobres e tal, vender a ideia de que o leite que eles fabricam é melhor que o materno, em países pobres. Gente, eu acho E isso aí, um absurdo. para justamente vender o leite em pó, e aí isso aconteceu lá atrás, né? Agora acho que eles Sim. estão se redimindo um pouco, mas isso aconteceu bastante lá atrás. Então a indústria, muitas vezes, vem com essa propaganda negativa, né? De que o leite não era bom. Hoje em dia, acho que todas as sociedades aceitam e as empresas também não têm mais coragem de fazer isso, né? Todo Ainda mundo sabe bem, que o né? leite materno é bom. Sim, Ainda sim. bem.
Mas eu vejo esse cenário até com pacientes que acabaram de ter bebê. Na própria maternidade, as enfermeiras já insistindo na fórmula. eu Mas me o seu lembro. Aconteceu com a minha bebezinho... filha. Comigo também. Ela ele dormir acabou de melhor. nascer, já Comigo queriam também. já dar um monte de coisa, já... Exato. tenso. É Você Tem uma fase dificuldadezinha complicada. ali de amamentar, ele já quer uma fórmula, quer uma ajuda? Eu falei, não. Me ajudem a amamentar. E eu, É porque tem toda a questão da pega, de não sei o quê, Sim. né? Aí A você mãe tem- tem que você tem que estudar, tem que fazer uma aprender. faculdade praticamente. mas Caraca. a Fazendo gente uma se pós. prepara, mas é a prática que vai te ajudar em tudo. Sim. Não devemos desistir, pelo amor de Deus. Não desistam de amamentar seus filhos, Sim. por favor. Ô, Karine, e aí você chegou... Bom, aí você perdi. teve... Qual que é o filho? O nome do seu filho é Vitor. Vitor, né? Vitor. Aí teve o Vitor, manda um abraço pro Vitor aí, Aí, Vitor. Vitinho, um mamãe tá abraço aqui. da mamãe. Eu falei pra ele que eu ia vir aqui falar pras mamães e pros papais veganos. Você falou que ele ficou e com a... que os que querem ser veganos. É isso mesmo. E ele ficou com a vovó, né? Ficou com a vovó. Essa rede de apoio também é fundamental, né? Você teve isso quando você começou a falar que o Vitor ia ser vegano e tal? Como que foi a Olha. reação da família? Então, até hoje, assim, ainda o pessoal... Minha mãe, na verdade, né? Ah, é? Minha mãe. Assim, nossa família é pequena, então eu não tive tanta dificuldade. Uhum. E assim, uma pessoa ou outra que fala, mas eu não sei como foi com vocês. E as pessoas acabam acostumando. Uhum. Quando eles veem que a criança tá ali, tá saudável, o pessoal começa a parar de falar. É verdade. Não é? Eu não sei se foi com Não, vocês no assim. caso da Serena, assim, acho que a gente, Eu por não ser tive. mais velho também, acho que o pessoal falando, acho que eles sabem o que estão fazendo. É porque no fundo a pessoa tem uma preocupação, né? É uma preocupação genuína. Sim. E aí Eu ela vou vê que tá ter, tudo bem, ela provavelmente, fala, também. se tá tudo É. bem, então tem alguma coisa que eu não Depois- devo saber que eles estão fazendo certo ali, né? E no nosso caso, a gente tentou, assim, é lógico que a gente é privilegiado nesse sentido, mas tentou se cercar de tudo. Tanto que a gente consultou um obstetra que é referência, a gente teve consulta com o Dr. Eric, que é referência na nutrologia vegana. A gente tem uma pediatra local que acompanha ela, assim, pesando, medindo, fazendo as coisas locais. E tem uma que é de Piracicaba, que é vegana, que também auxilia em alguma coisa. Então, assim, a gente tenta fazer tudo do melhor, lógico, como mas todo é pai e mãe, né? importante, Uhum. E no caso da Serena, ela sempre teve acima das médias de peso e altura. Então, assim, não tem Realmente muito também sempre onde a teve na pessoa média fala, também, né? Pra pessoa falar alguma coisa, assim, vai privar ela de alguma coisa. Então a gente... E eu sou, assim, até a nutricionista que me perdoe, mas... tipo assim, ela quer comer um doce. Se é vegano, dificilmente eu não deixo. Eu também. Porque assim, eu também. ela já vai ser privada de algumas coisas sim, sociais, assim. desafio. Então, o açúcar a gente segurou até Eu 2 também. anos e pouco, tal, né? Isso aí igualzinho também. é padrão. Mas depois também... Sim, aí, porque eles vão dentro de sofrer. um- A gente sabe que eles vão sofrer. dentro de um limite, Sim. ela come bolo, ela toma sorvete, ela não Não, tem, meu sabe? também. Tem aniversarinho na escola, manda bolo. Ai, Não isso é manda, uma tipo, bolo questão, de né? biomassa de banana verde, assim. Por mais que seria melhor, eu sei, e quem consegue fazer isso tá certíssimo, Sim. mas, assim, no nosso caso, a gente tenta fazer, assim... A única coisa que eu acho que ela pode sofrer é a questão social, então eu tento minimizar isso, né, ao máximo. gente também, Porque, mesma assim, questão coisa. de saúde... Felizmente tem dado tudo certo. Mas poderia, eventualmente, dar alguma coisa errada e a gente corrige, né? Tantas Sim, crianças que também com que certeza. comem carne e pode acontecer alguma coisa. Não né? é particularidade da criança vegana, né? Qualquer criança tem que ser acompanhada. Exatamente. Né? Inclusive tem umas suplementações, né? Acho que o doutor Braulio falou para não Pode chamar me de doutor. Pode me chamar de Braulio. O Braulio e a Gabi podem falar sobre isso, que a Gabi, como nutricionista, entende muito de suplementação. E o Braulio também acompanha, você falou que acompanha muitas grávidas que são vegetarianas e veganas também, né? Acho que há um conjunto de intersecções, né? De pessoas Sim. que procuram, como a gente trabalha com uma linha o mais natural possível e, consequentemente, Acaba atraindo, né? fazendo o artificial só quando necessário, que é a cesárea. Então, a gente... E muitas pessoas acabam sendo vegetarianas também pela questão de uma escolha mais natural. Tem muitas pessoas que são pela causa animal, que é a minha causa, né? Eu sempre gostei Sim. de todas as comidas, né? Uhum. Nunca não gostei de carne. Eu também, Né? eu também. Não foi por Mas não gostar. a minha questão foi por animais, né? E que passa a ser você chega uma hora que depois você olha, se colocar uma carne na sua frente, você fala, eu não quero isso aqui, eu não gosto disso aqui, eu não dá vontade daquilo. Você vai se transformando, né? Porque você vai olhando para os animais. E tem pessoas que vão pelo lado natural.
Então, acaba muitas pessoas que procuram essa linha mais natural, intervenção só se necessário, sendo vegetarianas ou veganas, né? Então, acho que assim, pelo menos metade das pacientes que eu atendo... Olha, eu sério? tava dando uma lida esses dias, né? Quando você me convidou, eu falei, deixa eu dar uma lida como é que tá a proporção no Brasil, tá? Acho que tem uma pesquisa de 2019 que fala que 14% da população brasileira está vegetariana. Isso, Sim. é de Show. 2000, é isso mesmo, 2018, 2019. Por aí, né? Do Ibope, Algo assim. inclusive. É. E aí, então, só que aí o meu público acaba sendo um pouco mais nichado. Então, eu vejo que mais ou menos 50% das pessoas que me procuram são vegetarianas e veganas. A gente só descobre na consulta, né? É. Porque, inclusive, hoje é a primeira vez, acho, na vida que eu tô falando para as pessoas que eu sou vegetariano. Deve ter um amigo, pessoas que devem falar, mas o que ele tá falando isso, né? Sendo que eu comecei em 2013, né? Eu mesmo não sabia, que nem eu te falei, a gente fez a consulta com Consultou ele, e não sabia. não tinha noção disso. E E nem você não ele falou tocou também no durante a assunto consulta? também. Não, Acho acho que, que não sei se a gente comentou também durante a consulta. Não, a gente não falou sobre isso. Você vê que coisa louca. Mas aí, assim, quais são as principais dúvidas que as mulheres chegam pra você? Elas falam de suplementação, as coisas, acho que Sim, em algum com momento certeza. deve falar, né? Esse assunto bem relevante, porque a gente fala muito sobre isso, né? Tá. Eu acho que hoje, se hoje eu tivesse uma gestação vegana, uma segunda, né? A primeira dúvida que eu teria seria sobre suplementação. Suplementação, Sim. O nome já diz, suplemento é uma coisa que tá faltando, né? Você só é suplementar aquilo que não tá, que você não tem, né? Então, assim, como eu falei agora há pouco, eu falei, em evidências, baseado e tal, a ferritina tem que ser 30 em gestação. Só que aí, se a gente for olhar para todas as gestantes, a gente não precisa nem pedir isso para todo mundo. Né? Não precisa pedir esse exame para todas as pessoas, não é necessário isso baseado em evidências, né? Aí dentro daquelas que a gente precisa pedir, que tem esses números que eu falei. Porque qual que é a ideia? Primeiro você entender quem é aquela pessoa e se aquela pessoa está equilibrada. Porque nós estamos falando aqui de equilíbrio, não estamos? Né? Que é uma escolha, uma opção ou uma atração por seguir essa linha e dentro dessa linha estar equilibrados, né? Então ter todas essas moléculas necessárias para que aquele corpo funcione equilibradamente. Né? Então, se você vê aquilo naquela agitação, no exame clínico e tudo mais, e a pessoa já segue assim, e ela já tem essa tendência, às vezes você até, na linha fora convênio, porque o convênio tem algumas restrições do que pode ou não pedir de exame, no SUS também tem algumas restrições, quando você tem uma liberdade maior, você acaba até pedindo às vezes alguns exames a mais para dar uma olhada, assim, falar, tá tudo bem, essa pessoa não precisa suplementar nada, né? A pessoa que precisa suplementar é aquela que tá faltando alguma coisa. Só que aí o primeiro suplemento é a própria comida. Né? Que é você entender, se tá faltando ferro, então vamos pegar aqui uma lista, né? Eu tenho sempre as listas prontas. Eu falo aqui, ó, aqui tá a lista de tudo que tem ferro. Primeiro olha essa lista aqui e vê se tá faltando alguma coisa. Se ela fala assim, nossa, realmente tem um monte de coisa aqui que eu consigo acrescentar. Eu falo, então primeiro vamos fazer isso, depois a gente faz o exame de novo para depois pensar em suplementar artificial. Mas tem dois suplementos, o que eu sei são dois, que são indicados para todas as grávidas, não? Ácido fólico e ferro, é isso? Então, depende. Metilfolato. Você pode falar... Ou é bom medir E a antes para vitamina ver se... B12. É B12, A gente né? não pode Mas negligenciar. então Olha vamos só. responder baseado no que ele perguntou, que é o que é protocolo Ministério da Saúde do Brasil e que tem evidências científicas, né? A única suplementação que até pouquíssimos meses atrás era necessária era ácido fólico. Só. Por quê? Existe 1 a cada 3 ou 5 mil bebês que nasce com um problema que chama meningomielocele, que é a coluna aberta, né? Então a gente dá ácido fólico para 3, 5 mil mulheres para acertar um caso. Na verdade, essa que é a ideia, né? Entendi. Então, porque a gente não sabe exatamente quem é aquela mulher que teria essa deficiência. Né? É mais Então, uma prevenção, não é né? que toda mulher precisa do ácido fólico, porque senão seu bebê não vai se formar. Porque senão fica essa questão depois, né? Falar, se eu não tomar ácido fólico, meu bebê não vai se formar direito, né? E na verdade a gente faz isso de forma epidemiológica. A gente ataca para todo mundo para acertar um caso. Isso para ácido fólico. E agora, muito recentemente, entrou o cálcio como reposição universal para todas as gestantes. Olha, eu não sabia dessa informação, hein? O cálcio, porque na população geral do Brasil, você tem uma baixa ingesta de cálcio e o uso do cálcio, ele previne hipertensão gestacional, que é a pior patologia que tem dentro da gestação, né? Então, isso em nível de epidemiologia, né, é algo que é preconizado, ácido fólico e cálcio. Mas quando você individualiza um caso, se você vê o perfil daquela pessoa e você entende nos exames que ela não está faltando ácido fólico, por exemplo, não está faltando cálcio, aquela pessoa especificamente não precisaria. Então, esses são os dois elementos, né? Aí, o ferro, o que acontece? O Ministério da Saúde, ele recomenda de forma universal, porque o Ministério da Saúde, ele tem que baixar um pouco a régua, pensando em Brasil todo, de ponta a ponta, né? Das pessoas mais ricas às mais pobres, todas. Então, ele baixa um pouco a régua, porque ele olha para números e ele fala, a população mais pobre tem menos acesso à comida que tem ferro, tem menos acesso à comida que tem cálcio. Então, vamos suplementar para todo mundo ácido fólico, cálcio e ferro. Então, ácido fólico e cálcio fica universal. E o ferro, no SUS, que atende 75% das gestantes, por exemplo,
universal também, né? E depois a gente individualiza cada caso, né? No caso do B12, que ela falou, o B12 só tem indicação de pedir na gestação se a pessoa tiver restrição de carnes. Se não tem indicação de pedir, né? Você pode pedir, mas não tem indicação de pedir. E aí por quê? Se você sabe que a pessoa tem uma alimentação que está adequada dentro da B12, ela vai ter B12. Você vai pegar um exemplo, olha o que você já sabe, entendeu? Então, a grande questão de pedir exames é que a gente se baseia muito em ficar olhando para exames e olhando menos para a pessoa, né? Na nutrição, vocês fazem um inquérito alimentar, não é? Sim. O inquérito alimentar é justamente, se você faz um inquérito e olha, se a pessoa come tudo certo, por que você vai olhar um exame de uma pessoa que já come tudo certo? Né? Se ela tá totalmente equilibrada. Então, a gente só tem indicação de pedir exames de uma pessoa que a gente acha que está acontecendo um problema. Por isso que se chama exames complementares. É sempre complementar aquilo que a gente está examinando antes, né? Então, se a gente pega um padrão de fazer exames para todas as pessoas, muitas vezes você vai achar alguma coisa ali que não era um problema, que você não visse, não tinha que lidar com aquilo, mas aquela pessoa toma aquilo como problema, aquilo gera uma angústia, gera um medo, aquilo vira uma bolinha de neve que vai lá para frente depois. Então, a ideia é a individualização de cada caso, né? Quando você olha de forma epidemiológica, suplementar aquilo que é necessário. E o outro lado a gente falou um pouco aqui de indústria, né? A indústria farmacêutica, inclusive, ela quer vender muitos suplementos para gestantes, né? Que existem as fórmulas mágicas dos suplementos, dos multivitamínicos. Não tem nenhuma evidência científica para nenhum dos multivitamínicos que uma grávida precise tomar. Eu vou nem falar os nomes, porque tem um monte aí. Existe multivitamínico para grávida? Sim, eu tomei. Eu tomei na minha gestação. Que aí você tem lá uma lista. Você olha assim, você fala assim, isso aí é xixi caro. Porque a pessoa vai eliminar. A pessoa vai tomar, vai eliminar no xixi, né? Então, esses multivitamínicos, eles tentam acertar mais ou menos no geral de todo mundo, mas não há indicação, não tem evidência científica. O que tem é propaganda do laboratório para vender aquele multivitamínico, né? E pior ainda, quando a pessoa traz dos Estados Unidos, olha aqui, Braulio, eu trouxe lá dos Estados Unidos. Eu falo, piorou, porque lá é baseado na dieta americana, que é outra dieta. Aí são outros tipos de polivitamínicos. Fala, porque tá nos Estados Unidos é melhor? Não, aí é a síndrome do vira-lata, né? Porque lá é melhor que aqui, né? Então, se for tomar que seja brasileiro. E ainda por cima o ideal é que não tome, porque não tem indicação de tomar isso por evidência científica, só por evidências comerciais, se é que você me entende. Entendi. Mas agora eu vou perguntar para a Gabi também, que atende em consultório. Inclusive, estava até agora há pouco atendendo, né? Tá trabalhando a full aí. Quais são as principais dúvidas? Aliás, você já atendeu mulheres grávidas? Sim, agora eu tô me debruçando sobre esse estudo mesmo, né? Nutrição materna infantil. Não tem jeito. A gente vira mãe e a gente quer entender muito mais, né? De uma forma aprofundada. Então, até... Principais dúvidas? Principais dúvidas? Chega alguma... Nossa, estão mandando eu comer carne, eu fui no médico que... Chega. O que fazer? É uma dúvida minha, o que você responde? O que fazer? Tô vendo meu ferro caindo. O médico falou aqui pra mim comer carne, pra mim colocar ovo. Minha B12 que eu faço? tá baixa. O médico falou que esse negócio de não comer carne é frescura. Coma carne, né? Tem muito disso, né? Tem sim, a gente recebe bastante casos Até hoje assim. ainda tem, né? E vai fazer o recordatório, por vezes essa pessoa não tá ingerindo vegetais de cor verde escura de forma adequada, não tá ali com todas as leguminosas, né, necessárias, faz realmente um cálculo e vê que a ingesta de ferro dessa pessoa está baixa, não associa com vitamina C. Então, acho que a primeira parte é arrumar a casa. E arrumar a casa, como o doutor falou, a base é a alimentação. A gente sabe, né? Ajustar a alimentação sob o ponto de vista dos macro e dos micronutrientes para oferecer tudo aquilo que é necessário. Só que a gente sabe também, falando, por exemplo, processo gestacional. A mulher, ela tem alguns desafios, né? Os hormônios, eles impactam ali, sob o ponto de vista do sistema gastrointestinal, deixando ele mais lento, esse esvaziamento gástrico. Por vezes a mulher não consegue comer tudo que a gente coloca no planejamento alimentar. Então, eu tô lidando com várias pacientes com esse cenário, estão com náuseas, estão com enjoo, estão com desconforto. Tem uma questão também física, né, dos órgãos sendo ali, é um reajuste total físico ali do espaço mesmo, né? E o estômago acaba, né? Ficando comprimido. Então, Isso, assim, tem mesmo, sim né? um impacto muito importante no nosso sistema gastrointestinal. E aí tem momentos, né, que a gente tem que fazer suplementação, vai entender os sinais e sintomas que a nossa paciente traz, olhando também, obviamente, marcadores bioquímicos. Eu, como nutricionista,
não gosto de deixar as minhas pacientes com níveis próximos aos limiares inferiores. Então, eu tenho essa abordagem de fazer a suplementação para poder prevenir pré-eclâmpsia, para poder prevenir questões que pode A pré-eclâmpsia, alterar. eu sei, mas não lembro o que é mesmo. É uma questão da pressão arterial ou não? Exatamente, uma elevação da pressão arterial que pode levar, né, a uma série de desequilíbrios no metabolismo. A pré-eclâmpsia já é a elevação da pressão ou é uma pré-elevação da pressão? Não, a pré-eclâmpsia já é elevação por E si aí, só. eclâmpsia já é o problema instalado, é isso? Mais ou menos. Isso vem um pouco da parte da nomenclatura do passado, que ela acabou sendo replicada pro presente, né? Porque eclâmpsia em grego quer dizer relâmpago, né? E aí eles... Fiquei na mesma. Não, e aí o que é eclâmpsia? A eclâmpsia é uma pessoa que tem uma convulsão e que diz que vê entendi. relâmpagos quando está tendo essa convulsão. E daí colocaram esse nome de eclâmpsia quando a pessoa tem convulsão lá no passado. Depois foram entender que a eclâmpsia era a subida da pressão arterial na gestação, que levava a uma proteção cerebral para o vaso sanguíneo não romper, não ter um AVC. Então, uma constrição do vaso sanguíneo, diminuição de oxigenação no cérebro, e aí a pessoa começa a ter uma convulsão porque falta oxigênio no cérebro, né? E isso pode ser reentrante, pode ser um ciclo que a pessoa pode morrer disso, inclusive, ter uma morte cerebral e aí morrer, né? A eclâmpsia, dentre as patologias da gestação, é a que tem maior taxa de mortalidade. Quando acontece uma eclâmpsia, tem mais pessoas que morrem do que não morrem quando tem uma eclâmpsia, né? Então, principalmente se fizerem uma cesárea em quem tem eclâmpsia. E para prevenir. Porque se você faz uma cesárea numa pessoa que já está tendo convulsão, você está colocando uma comorbidade junto com a outra ali, né? Então, você acaba terminando de matar. Mas aí o que acontece é que, daí quando a gente foi entendendo a eclâmpsia e tal, lá no passado tinha outros nomes, né? Doença hipertensiva específica da gestação, que já mudou faz tempo. Na época que mudou rótula para patela, na época que mudou omoplata, virou escápula, essas coisas, os nomes foram mudando, né? Então, tem gente que até hoje ainda chama essa sigla DEG, Doença Hipertensiva Específica da Gestação, que não usa mais. Mas tem gente que fala, DEG, né? Mas não existe, sabe? Mais de 20 anos que já mudou. Aí depois vem uma época que se chamava hipertensão induzida pela gestação, e aí tinha hipertensão induzida pela gestação com proteinúria. Proteinúria é perda de proteína pelo rim, né? Então, aí isso começou a se colocar o nome de pré-eclâmpsia, como a lesão renal era como se fosse a pré-eclâmpsia, que seria a lesão cerebral, né? Tá. E aí, hoje em dia, a nomenclatura mudou e hoje a gente chama do quadro de hipertensão gestacional como pré-eclâmpsia. Então, se ela está hipertensa, ela tem uma pré-eclâmpsia. Aí ela tem uma pré-eclâmpsia sem proteinúria, que é só a hipertensão, uma pré-eclâmpsia com proteinúria, que é a lesão renal, e ela tem sintomas de eclâmpsia iminente ou a própria eclâmpsia, que é uma lesão cerebral. Que né? aí é mais para quem não está acompanhado, eu imagino, ou não. Pode acontecer mesmo acompanhado. Pode acontecer mesmo acompanhado, porque às vezes acontece de forma aguda, mas hoje em dia tem bastante rastreamento para você conseguir prever isso antes e para prevenir, inclusive, né? É isso que eu Antigamente perguntei, não... para prevenir tudo isso. Antigamente não havia prevenção, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a própria suplementação de cálcio na gestação é uma das prevenções, né? Tanto comendo cálcio quanto suplementando, se precisar. Ela previne a eclâmpsia, é isso mesmo? Sim, O cálcio? porque... Estando em níveis normais. Estando em níveis normais, porque assim, o que acontece? Uma explicação rápida, né? Se você pegar uma semente e plantar na terra, ela vai fazer raízes para dentro da terra, vai crescer um caule e a copa da árvore, né? Quando uma mulher engravida, o embriãozinho ali, que é uma sementinha, a sementinha, quando ela implanta no útero, imagine que o útero é a terra, né? Ela cria raízes ali, que é a placenta, certo? O caule é o cordão umbilical e o bebê ali é a copa da árvore, né? Essas raízes, elas precisam se aprofundar perpendicularmente ao tecido uterino e se estender, para que eles tenham um campo de atuação suficiente para pegar os nutrientes necessários. Então, água, comida e oxigênio, né? Então, H2O, O2 e todos os nutrientes da comida. O que acontece? A pré-eclâmpsia é quando ou a placenta não se enraiza muito bem, ou mesmo enraizada depois, ela começa a ter microentupimentos, que são microtrombos que acabam se formando na base da placenta, e aí a função da placenta está diminuída. Qual é a função da placenta? Pegar água, comida, oxigênio e passar para o bebê. Se a função está diminuída, está passando menos água, comida e oxigênio para o bebê. Esse bebê ele cresce menos, tem menos água ali dentro. E para o lado materno, o que acontece? Esse bebê, ele volta alguns radicais livres para o lado materno. Sabe quando a gente sente fome? Essa hora a gente está produzindo uns radicais livres ali, né? Esse bebê sente uma fome, ele manda radicais livres para o corpo da mãe, meio que dizendo, mãe, tô com fome, manda mais comida aí.
O corpo materno entende isso através dos baroreceptores, que são receptores de pressão, e aí o corpo materno sobe a pressão para compensar a falha placentária. Então ela aumenta a pressão para mandar mais pressão lá, para mandar mais água, comida e oxigênio para o bebê. Tô conseguindo visualizar isso. É para empurrar o que estiver obstruindo. É um mecanismo de equilíbrio. Que até um certo ponto, quando isso acontece faltando dias para o bebê nascer, esse corpo se equilibra, a pressão da mãe dá uma subidinha, melhora a comida para o bebê e de repente o bebê nasce, né? Mas quando isso acontece muito cedo, muito antes da época do bebê nascer, pro lado materno ela pode ter pré-eclâmpsia, pode ter eclâmpsia e pode ter síndrome HELP, que também é uma afecção que acontece no rim, no fígado, perdão. Recentemente teve uma artista famosa, até que teve um bebê com 25, 26 semanas que teve a síndrome HELP, que daí já é hipertensão afetando o fígado e outras estruturas, né? Então você pode ter uma dessas pro lado materno e pro lado fetal você pode ter restrição de crescimento, que é o bebê menorzinho, desnutrido, né? Com menos líquido amniótico, né? E às vezes tem um balanço, que a mãe fica mais ou menos hipertensa, o bebê fica mais ou menos restrito e dá para chegar até o final, igual cobertor curto. Sim. Você cobre até aqui, sobra a testa de fora e o dedão de fora, você não passa frio, né? Mas às vezes o cobertor fica curto demais. E aí pro lado materno, se não terminar a gestação naquele momento, ela pode morrer, por exemplo, de eclâmpsia ou de síndrome HELP. E pro lado fetal pode chegar em algum momento que também esse bebê pode não sobreviver, porque ele não morre de desnutrição lá dentro. Não morre de fome o bebê, né? A gente só vai olhando que esse bebê cresce menos do que deveria. Tem menos líquido do que deveria. Ele não morre de desidratação. Do que esse bebê poderia morrer? De falta de oxigênio depois. Porque a gente sabe que está diminuindo comida, está diminuindo água, pode diminuir oxigênio lá na frente. Então, quando a gente pega uma restrição de crescimento ou uma diminuição de líquido amniótico, a gente acende um radarzinho ali e fala, deixa eu monitorar esse bebê. Se em algum momento for começar a faltar oxigênio para esse bebê, ele tem que nascer. Porque o problema é a falta de oxigênio, não a falta de comida. Mas e se for muito antes, assim, na gravidez? Pois é, quanto mais cedo acontece na gravidez, mais grave. Porque se isso acontecer com 24 semanas de gestação, esse bebê nasce e não sobrevive. Entendi. Entendeu? Foi o que e quanto mais pro final da gestação... Aconteceu com o artista? Isso, aconteceu com a Alexa, que é uma artista e apareceu em vários programas de TV, né? A própria Reúna, que é a rede de humanização do parto e nascimento que eu participo, a gente discutiu o caso, explicou sobre o caso e tal, que foi muito precoce. E quanto pior é esse enraizamento placentário ou esse entupimento placentário, mais cedo isso vai acontecer. E quanto menor isso acontece, mais no final, às vezes faltando poucos dias para o bebê nascer, né? Então essa gravidade a mais ou menos depende dessa função placentária, da qualidade da placenta, né? E aí o cálcio, ele entra como uma prevenção de que tenha esses microentupimentos. Ele melhora, né? E aí, dependendo do caso, tem casos que quando a gente faz o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que é o de mais ou menos 12 semanas, a gente mede a pressão das artérias uterinas, que são duas artérias que tem do lado do útero, né? E lá a gente já sabe por alguns números e juntando alguns outros dados que a pessoa nos conta, que essa pessoa tem mais chance de ter pré-eclâmpsia. Aí você fala, ó, você separa, ó, essa aqui tem mais chance de pré-eclâmpsia, então vamos entrar também com AS, que é o ácido acetil salicílico. Aí você junta AS com cálcio, que é uma forma de prevenir a pré-eclâmpsia lá na frente, né? Então, hoje em dia a gente já sabe isso. E há tempos atrás a gente não sabia isso. 25 anos atrás a gente não sabia que existia essa possibilidade de prevenção. Só tinha o tratamento final. O AS tem uma história de que ele afina o sangue? Essa é a função ideia mesmo? Ele é um facilitar o fluxo sanguíneo? Ele é um antiagregante plaquetário. A plaqueta, né? O nosso sanguinho vermelho lá tem a célula vermelha, tem a célula branca e tem a plaqueta. A plaquetinha é aquela que se a gente der uma ralada no joelho na rua, ela vai tamponar lá para não ficar sangrando, formar casquinha ali, né? Então, a plaqueta ela tem essa função de entupir buraquinhos onde o nosso corpo queira sangrar, né? E aí, o que o AS faz, então? Ele diminui a agregação, diminui o grude da plaqueta para que diminua a chance de ter microtrombos na base da placenta, prevenindo que tenha a insuficiência placentária, consequentemente a hipertensão gestacional, consequentemente tudo isso que acontece lá na frente. Então, é uma sequência lógica que na hora que você entende o problema, você começa a entender o porquê que acontece e por que a nutrição tem muito a ver com isso, né? E por que acontece em casos, você falou, às vezes, do nada aconteceu e será que foi uma falta de acompanhamento? Às vezes era uma bolinha de neve lá atrás que não foi vista na alimentação ou na suplementação e que gera esse problema lá na frente. Eu tenho um ponto até que eu queria tocar com você, que eu acho que é bem importante.
eu vejo isso com pessoas, né, que eu convivo com a imensa não, mas grande parte das pessoas, a maioria das pessoas não é vegetariana nem vegana das pessoas que eu convivo, né? Uhum. E a minha mãe mesmo, por exemplo, né? Minha mãe até hoje ela acha que vegetariano só come salada. Ah, é? Até hoje, viu, mãe? Você tá me Normal, vendo aqui, você já normal. sabe, eu falo isso pra você sempre. Eu até gosto também de salada, mas não É. tem a ver com gostar de salada, né? Sim, sim. É. E assim como, por exemplo, se uma pessoa ela comer macarrão instantâneo, eu vou falar as marcas, né? Macarrão instantâneo e refrigerante, ela tá sendo vegana, né? Sim. Né? Mas é uma boa alimentação, Pois né? é. Suco em pó, Pobre. Ih, a nutricionista aqui. Olha, suco em pó e pão. batata frita. Bom, pão e suco em pó todo dia. Essa pessoa tá sendo vegana, né? A grande questão é qual é a qualidade do que você está escolhendo de coisas para comer. Isso vale para qualquer pessoa, independente da grávida, se é criança, se não é criança, né? A questão é ter esse equilíbrio, né? Sim, perfeito. Ô Karine, Vamos lá. você, na sua gravidez, você ainda não era vegetariana, né? Você comia carnes, no geral e tal. E ocorreu tudo bem? Quando você ia no médico, tinha alguma conversa no pré-natal Então, sobre eu- alimentação? eu Ou ninguém não tive questionava nenhuma- porque você comia carne? Tipo assim. Não, na verdade, eu comia carne ainda, né? Eu diminuí bastante. Já não comia tanto, mas eu não tive nenhum problema, assim. Mas, assim, eu não tive um acompanhamento tão... Eu não tive um médico muito... Como se fosse um obstetra vegano ou vegetariano. Eu não tive acompanhamento com um olhar de um médico mais apurado. Uhum. Então, o que você falou, eu fui orientada a tomar o polivitamínico. Eu tomei. E é o desconhecimento, né? Porque, por exemplo, na época que eu não pensava nesse Eu não assunto, tinha a menor ideia. se você me perguntasse onde tem ferro, onde que tem isso, onde tem aquilo, eu ia pensar na carne, nisso, naquilo. No nosso conhecimento, Não, eu você só fazia- sabe aquilo, né? E eu fazia os exames Ou é carne ou é e tava tudo suplemento. bem. O médico falava, tudo bem, tá tudo bem. Então, vou continuar aqui, mas... Deu tudo certo, eu não tive nenhum problema. Tive a gestação, parto normal. E assim, eu fazia bastante exercício, assim. Não exercícios planejados, né? Mas eu procurava me movimentar muito bem. Eu procurava me alimentar do que eu tinha de conhecimento ali, o melhor possível. Então, eu não bebia refrigerante, eu não comia muito doce. E tentava me alimentar da melhor forma possível que eu tinha entendimento. Uhum. Então, deu tudo certo. Tá. E teve questionamento sobre alimentação durante o pré-natal, assim, ou os médicos deixavam passar Não, reto? nenhum questionamento. Porque se você fala Nenhum. que é vegano ou vegetariana, começa uma coisa, né? Assim. Não, nenhum questionamento. Nem nada. Entendi. Olha só. É que os títulos são complicados também, né, Fábio? Eu, por exemplo, como eu falei agora há pouco, muita gente vai ver eu falando que eu sou vegetariano, mas eu não falo, eu não uso esse título, porque eu não considero um título. Eu sou exatamente isso, eu não como nada de origem animal, só sobrou leite por enquanto, né? Que eu tô te falando que é a última coisa que falta pra eu virar vegano. Uhum. Mas eu não como essas coisas, mas eu não coloco um título, entendeu? Por eu não comer essas coisas, né? Sim. Não porque eu acho ruim, nada, é porque simplesmente eu não faço a plaquinha do sou vegetariano, né? Sim, sim. Eu também sou é sem assim. fazer a plaquinha, porque na verdade é uma coisa que é muito íntima pra mim, né? Sim. Sim. Que interessa pra minha vida, pra vida dos Acho que meus, muito tempo dos eu fui meus assim animais, também. né? É. Eu fui Foi, muito né? tempo Você eu fui falou, assim também. Também. Sem o Até eu título, né? senti ali, eu falei, agora eu tenho orgulho de falar. Eu já sou do time que assim, é lógico, eu E você é um não... ativista, né, Fábio? Eu vou ter que dar a minha versão também. Você tem que... Mas assim, eu também não chego nos lugares falando, não. Acho que as pessoas acham que eu já chego, né, com camiseta. Você não chega falando domingo e de tal. manhã na casa das pessoas, bate na não, porta, não, ela toca a não. campainha, vem pregar a palavra do veganismo. Mas assim, eu acho que assim, dentro dos ambientes certos, né, e tudo mais, e desde que a gente seja convidado a falar sobre isso, é importante a gente falar Dá uma para inspirar as alfinetada, pessoas, né? Uma Se posicionar. É porque tem mas gente eu que tenho fala, pô, esses- esse cara não come carne, tá por quê? Aí, sabe, às vezes você Ajuda a acende pessoa. uma, né? Às vezes alguém que te admira, algum dos seguidores, tá olhando, pô, que legal, o Braulio não come por quê, né? E vai entender, de repente você tá inspirando Com e tá certeza. salvando animais, né? Por tabela e tal. Gabi, Total. gêmeas. Você tem outros filhos ou não? É a primeira gestação? Não, minha primeira gestação. Tá. E não temos gêmeos na família. É isso que eu ia perguntar, na Olha verdade. só. Se tem histórico. Não temos. E só veio assim. Tô em Agora choque. tem. Agora foi premiada. Eu tô em pânico. Oh, meu Deus. Ah, mas assim, é lógico que é um desafio. Eu acho que é maior, mas, nossa, maravilhoso. Imagina você
é realmente premiada mesmo, assim. Acho que você Sim. tem que ficar muito feliz. E ainda mais vegana. Ainda mais Sim. vegana. Mais duas Olha, pessoas que veganas aí no mundo, Duas pessoas provavelmente, veganas, né? Pelo sem menos, dúvida. pelo menos até onde a gente vai No que depender indicar, de né? mim, né? E realmente eu já levantei essa questão, já falei, né? Que realmente quero que as meninas tenham uma alimentação São duas à meninas. base de plantas. Tem nomes? É a Sofia e a Isis. Olha, Sofia e Isis. E eu vou incentivar ao máximo. Uhum. Mas aí eu queria perguntar para vocês, que são pais, como que são esses desafios no social? Porque foi uma questão que o pai das bebês me levantou. Ele falou assim... Ele é vegetariano, vegano? Ele não é. Ele me conheceu. Ai, Gabi, e... também, viu? Aonde que eu fui me meter? Essa é uma dificuldade que eu tenho com a mas mãe é dos meus bom, filhos é também. bom. Ah, é? Ela não é esse vegetariana? desafio. Ela não é, mas eu tenho meus filhos são cachorros, né? Ah, tá. Sim, só que eu gostaria muito que eles fossem vegetarianos, mas daí na semana que tá comigo, a gente não mora mais junto faz muito tempo. Tá. Mas aí na semana que tá comigo, eu tento, mas ela sabe Você que tem eu, guarda compartilhada dos cachorros? Dos cachorros. É, muita modernidade. Que Uma fofo. semana que não. Olha só. Você não tem filhos humanos? Não, tenho só os filhos cachorros. Olha, que coisa. São esses três Que aqui, ó. gracinha. Ai, que lindo. São três São resgatados. olha Três só. resgatados, Maravilhosos. que me fez resgatar mais muitos, que eu tenho minha ONG de resgate de animais eu vi que com você- 70 cachorros Que resgatados. top. Como é que é o nome? O arroba? É gratapata, @grata.pata. Se escrever Ai, grata, vamos se seguir escrever lá. grata ali no Aí já tô Instagram, seguindo já acha. E a gente precisa de bastante ajuda lá. É tudo sem fins lucrativos. Eu vou deixar E, o link aí na Por descrição favor, do vai vídeo ajudar também. bastante. A gente tá em obras, a gente tá com 65 É em nesse São Paulo momento. mesmo? Aqui em São Paulo. É. Fica na Raposa, uma chácara que a gente alugou. Tem uma cuidadora já que trabalhava 15 anos resgatando, né? E ela fazia na boa vontade dela, na casa dela lá. A gente juntou 3 pessoas que cada um catava cachorro num lugar. Falou, gente, vamos então alugar uma chácara, fazer um CNPJ de uma ONG e tal. E aí a gente fez, montou. E a gente tá reformando lá, construindo canil, e pede doação daqui pra ração, e assim a gente vai fazendo, faz feirinha de adoção todo sábado em São Paulo, né? Olha. Então a gente faz. máximo. Isso foi uma das coisas que veio, tá tudo junto, né? Porque É, esse amor você aos animais. Você tá mais ligado aos animais do que eu até, assim, no dia a dia. também. Então, esse a amor questão aos de ser vegano animais. vai vir aí natural e mesmo. assim, essa minha transformação desses últimos 3, 4 anos veio por causa dos cachorros. Uhum. Porque hoje eu literalmente, se eu vejo um pedaço de bife ali, eu penso que é um pedaço de um cachorro ali. E aí eu penso, como é que eu vou comer meu cachorro? Né? Que é aquela ligação com o porco, né? Sim. Ou mesmo o especismo, né? Que você fala, às vezes Sim, você é sim. escolher, não, mas eu como porco, mas cachorro eu não comeria. Eu falo, mas é a mesma coisa, né? É. Então, acho que veio muito essa ligação, mas eu acabei de interrompendo nisso que você estava falando das meninas, né? Isso vai ser uma questão. Do social, né? Social. O É, pai realmente. das bebês falou assim: ai, Gabi, como que vai ser com uma festinha na escola? Como que vai ser a Eu acho festinha que dos é a maior amigos? pergunta. É uma pergunta, que como é o que é? maior questionamento Como é que é as festinhas na escola. Não, que levantou uma discussão gigante entre Sério? nós, Fala. assim. Vocês estão juntos, só pra... Ah, não, tudo bem. Pergunta Mas eu vou indiscreta. falar uma coisa, ó, tá que eu meio não- estranha a relação. Tá, mas vocês estão... Vocês vão cuidar dos filhos, Nosso acho que foco é as vamos- bebês. acho que as Vocês estão cuidar juntos das na bebês. missão. Exatamente, das é coisas. isso mesmo, a gente tá junto Perfeito. na missão. Mas como vocês estão aí nesse movimento, são veganos, né, e levantam essa bandeira e têm os filhos de vocês aí com uma alimentação à base de plantas, como vocês fazem nessas situações? Já aconteceu, por exemplo, da sua filha querer comer algum alimento de origem animal, do seu filho pedir, e como vocês Nossa, reagiram com esse relação é a o isso? pior Pergunta. pesadelo, acho que, do mundo, assim. Eu dela. ainda não tive. Então, a acho Serena que vai, também Frederico. não pediu. Mas assim, quando ela era menorzinha, porque assim, o mais difícil de tudo não é você prover... A festinha de escola, se a criança tá dentro ali, tá na mesma página, é fácil, porque você manda uma coisa e tal. Não tem muito problema. O problema seria essa criança querer comer coisa dos outros e tal, assim. Então, assim, não é que eu já venci essa fase, ela tem 4 anos. Então, assim, a vai gente tá na luta aí, crescer ainda. né? Até acho que virão desafios. Mas até o momento, a única coisa que eu me lembro, assim, que teve uma vez numa feira, assim, feira de vender, né, chuchu, abacate. Feira livre. Feira livre, a gente tava lá e tinha tem um lugar lá que é um carrinho que vende tapioca, essas coisas, e a mulher faz versão vegana. Então fui lá com ela, né, pra pedir a tapioca e tal. E aí, nesse dia, ela tinha, tipo, uns docinhos coloridos que ela levou, assim, pra vender a mais do que a tapioca. E a Serena olhou acabar, aquele né? docinho colorido e ela come docinhos coloridos veganos.
E Ela ela, pensou que ela não tá nem aí se é fosse. vegana ou não. Naquela época, hoje ela até entende mais. Uhum. Ela tinha 3 anos, 2,5, sei lá. Então, assim, ela quis, e aí, assim, aí é difícil você explicar pra criança no meio de outras Quanto pessoas. menor, melhor, né? Porque dá a impressão que você tá, né, limitando, Induzindo ali, induzindo. tá. Então, assim, mas cabe aos pais falar o que a criança vai comer, Sim. né? Não é uma democracia. Você tem que falar o que a criança vai comer Se a até criança certa não quisesse idade. comer Até porque pra você uma- não vai falar pra criança, você não vai tomar cerveja até tal idade. Exatamente. É o que eu falo. É o que eu falo. Muita gente fala. Açúcar, no açúcar até a gente na não família mesmo. Muita restringiu, gente fala né? assim: Porque ah, mas a e se ela carne quiser não? comer carne? Eu falo, quando ela tiver idade pra decidir se ela quiser fumar, aí E ela se ela vai quiser decidir tomar o resto. cerveja, se ela quiser É. tomar cerveja com 5 anos, não dá, gente. Não dá. Aí eles entenderam. A fora família, pelo menos, assim, entende Até de boa. Eu isso tenho aí. uma história engraçada que tem um relacionamento meu do passado, que ela tinha 2 filhos e ela era vegetariana e os filhos também, né? Olha. E aí, ele já tinha uma idade, assim, ela tinha 5, a menina, e o menino tinha 8, né? E aí, um dia, a gente tava lá no meu consultório, vamos almoçar ali na esquina e tal, eu fui com os dois, né? E aí, a gente sentou na mesa, tal, aí eles já tinham almoçado, mas eu falei, vamos comer uma sobremesa e tal, o que vocês querem comer e tal? Quer tomar um refrigerante, né? Eu tinha esquecido, assim, que eles não tomavam refrigerante também, né? Nada, zero, né? Então já- Aí a menina de 5 anos, que é uma figura, ela falou assim, ô tio, lá em casa, eu e o Henrique, a gente não toma nem cerveja, nem Coca-Cola. Mas eu- Maravilhoso. Colocou as duas coisas na mesma prateleira, né? Tipo, não, isso aí não. Perfeito. Mas Mas a aí que cerveja tá. o refrigerante tá fora dessa Sim. questão, porque é um aprendizado que eles tiveram ali já. Refrigerante realmente a Serena nunca quis tomar. Nunca. Vitinho também não Mas no toma. caso dela é porque ela não Uma gosta de vez nada ele com tomou- gás. Ela não quis nem experimentar nada. Eu, O o Vitinho é o refrigerante tá há açúcar. 25 anos já. É mesmo? Fora, Olha. Que foi um caminho parecido com o seu. Minha É avó mesmo? tinha tido um câncer Aham. de estômago e na época eu passava no 4º ano da faculdade e tive uma aula que o refrigerante aumentava a chance e tal, não sei o quê. Eu falei, Meu tá bom, então eu vou parar esse negócio aqui. Aí eu Não, meu fui pai dando uma foi- parada até zerar refrigerante, assim. e Perfeito. Principalmente esse refrigerante cor de café. Esse aí faz 25 anos que eu não tomo. A Coca-Cola mesmo, podendo falar a marca. Pode falar a marca, porque nunca vai me patrocinar, porque eu sempre falei que eu não gosto de Coca-Cola. Não que eu não goste dos outros refrigerantes, talvez, assim, que pode até ser da mesma empresa, no fundo, sei lá. Mas, por eu exemplo, tomo aquele H2O, por exemplo. Aquele lá, não quando sei se é da tem uma Coca-Cola. outra vez, É. não sei se é... Ah, eu aquele não lá eu tomo tomo nada, às não. vezes, assim, quando só tem mas a aquele, eu tomo aquele. Coca-Cola mesmo eu sempre achei ruim. Não entendo o que as pessoas acham também gostoso. não, Mas não enfim, gosto. Guaraná, acho gostoso. Evito, Eu tomo não de vez em tomo, quando. Não, eu não tomo, não. Mas também, Parei. assim, a Serena não pediu e assim. E como que eu explico, né? Eu acho que essa Isso que eu quero o saber. desafio maior, assim. É de acordo com a Tem idade. até um livro aqui. Então, a Karine trouxe até uns livros que ajudam, porque tem livrinho que ele já tem a intenção vegana ali. Então, ele não vai falar que a vaquinha dá leite, ele não vai falar que o porco dá carne, esse tipo de coisa. Ele vai incentivar de uma forma bem natural, porque para criança é muito natural ser vegana. Isso eu aprendi com a minha filha. Eu já falava isso, mas É mais fácil. tendo ela, eu percebi que realmente, quando a gente chega num consenso, que eu consigo olhar no olho dela e falar que a gente não come os animais, nem os produtos de origem animal, porque isso causa mal aos animais, ela entende na hora. Assim. Ela entende, vira pro outro lado e vai fazer outra coisa e come outra coisa. Eu acho que tá aí. É a orientação. Nem Você tem sempre que vai ser começar assim desde linear, cedo. mas... Mas e as crianças que já nascem veganas por natureza, ninguém da família e aquela criança Então. começa a ser. Também tem tem bastante esses casos. casos. Mas aí Também normalmente tem. a família corta, né? É, Sim, aí mas a volta criança e começa já a come falar carne. desde cedo. Não. A minha Existe. irmã, por exemplo, tem uma irmã de 23 anos mais nova que eu, que desde a infância ela já falava, não como os animais, não como os animais. Eu nunca tinha falado muito sobre isso com ela. Olha só. E ela, E ela foi tem hoje- aos trancos e barrancos. Hoje ela tem É adulta? 25. Hoje ela tem 25 anos. Então ela... E Nossa, ela... numa época que é difícil. ela fica- Porque hoje em dia você até imagina, viu no YouTube, sei É, lá. não, e ela fica vagando entre o veganismo, o vegetarianismo, É, hoje depois dá ela pra volta, dar. porque a família, às vezes, ela, tá bom, os amigos, não sei o quê, ela fica meio que vagando, mas ela já teve uma tendência de infância, em 3, 4, 5 anos, ela já falava isso, né? É. E tem vídeos que a gente vê na internet, às vezes, Tem, né? Molequinho lá de 4 anos que não come polvo, né? É. Que fala, não, o polvo é os animais, os poucos os animais. E a mãe lá... É porque ele entendeu, né? A E ninguém criança, explicou pra ele, né? Foi não, uma a coisa criança natural é dele. uma coisa natural da criança. É mais Ela ama fácil. os animais, no geral. né? É. Todos os brinquedos de criança Como é que quase você são vai animais. comer repara pra você um ver. animalzinho, uma vaquinha? Eu falo isso pro Vitor, né? Como você vai comer uma vaquinha, um porquinho ou um cachorro? Qual a diferença? Pra eles não tem diferença. A gente tem por conta da indústria. Mas pra eles não tem diferença nenhuma. Mas aí você entra em situações mais difíceis Uhum. ainda. Porque assim, o leite, a carne e tal, a criança, em certa idade, ela já começa a entender.
essa semana, a Serena experimentou uma gelatina vegana que lançou de uma marca Isso grande e tal. confunde eles, né? E ela tava comendo gelatina vegana e aí eu dei o toque. Eu falei, ó, mas se alguém te oferecer gelatina na escola, porque agora ela tá na escola particular e as crianças levam lanche. Então, se alguém te oferecer, você não pega, porque a grande maioria da gelatina... Imagina eu falando isso com a criança de 4 anos. A grande maioria das gelatinas não é vegana. Aí ela falou, então tá bom. A gelatina da Marina, que é uma amiguinha dela lá, é de leite. Porque pra ela, tudo que não é vegano é porque tem leite. Então, como é que eu vou explicar pra ela do que é a gelatina? Eu não expliquei. Gelatina, eu falo que é o osso. Eu deixei que rolar, que é o osso do boi. Eu falo. Osso do boi, né? Falo, Vou falar e ele isso. ele entende. Porque o seu tem 5 anos, né? Sim, mas ela vai entender. A minha Se você 4 falar, anos ela também. ela não Fala vai que entender. é a perna do boi moída. Ele nunca... Tem que tomar cuidado pra não O causar meu, um trauma. ele não. sempre pergunta. É. Ele sempre pergunta. Ele pegou o hábito de sempre perguntar se ele pode comer ou não. Às vezes isso pode ser bom, às vezes pode ser ruim. Uma vez eu mandei um bolo pra escola pra eles comerem, né? Você acredita que ele não comeu o bolo porque a professora não falou pra ele que ele podia comer? Ai, gente. Mas Ele era pequenininho. Dá um certo orgulho também, né? Sim. Não, é Por bom. mais que nesse dia bom, ele- ele sempre pergunta. Mas por quê? Porque a gente sempre falou, sempre explicou pra ele. Então, hoje ele tem 5 anos, ele já sabe. Ele até sabe dizer, não sabe exatamente qual que tem e qual que não tem, mas ele sabe que é diferente, que nem na escola. Ele tem a alimentação dele vegetariana e vegana. E ele sabe distinguir. Mãe, é diferente do meu amiguinho. Eu sempre pergunto, né? Porque mãe é sempre desconfiada. Como é que tá? Se a comida foi igual a dos seus amiguinhos? Foi diferente? Eu sempre pergunto. E ele sempre fala, não, foi diferente. Aí a gente... Aí ajuda Ele tá na escola pública agora? Ele tá na escola pública. Vamos falar disso Vamos já falar, já. vamos falar. Acho que já podemos, inclusive, né? Já vamos emendar. Tô curiosa. Porque é um desafio também. Tem bastante Aprendendo coisa. com vocês. Porque, na verdade, assim, a gente tá falando aqui, esse programa é mais sobre gravidez e pré-gravidez até, né? Tudo é sobre a Obstetrícia. origem, né? A origem do Começa ser por aí, humano. né? Começa. Mas, assim, as pessoas se Origem preocupam... do Que nem vegano. você deve estar muito preocupada como é que vai ser com um E ano, tem muitas 2, coisas 3, pra se preocupar 4, com 5. o grávida. Então, Né? quem Vamos tá te dar mais uma coisa pra assistindo- se preocupar. E também não entrar em conflito com o pai, né? Que ele consiga ter essa compreensão. E eu falo pra ele sempre, quando você me conheceu vegana. Uhum. Tanto é que ele hoje não tá comendo carne vermelha. Olha que beleza. Que legal. Então ele Bom. tá abrindo a consciência, ele tá... Eu tenho bom. uma coisa pra falar sobre isso. Ó. Meu marido, sempre foi vegetariano. E aos poucos, olha onde eu parei. Tô aqui vegana há quase 5 anos. Falando num podcast, sendo militante disso. Pois é, nunca imaginei que eu Mas estaria certo. falando sobre isso. Então, tempo. então vamos falar Vamos de lá. outra problemática também. Assim, essa questão social, a gente fala da nossa experiência, mas assim, Cada um vai ter a sua. infelizmente não tem como eu falar, ó, Cada um vai ter a faça sua. isso que vai dar certo. Cada escola, cada professor. A reação, porque tem uma coisa também que eu nunca vi ninguém falar quando fala sobre isso, é que a criança não aceita tudo que você dá. Tem a tal da sendo seletividade. vegetariano, sendo vegetariano ou não. Isso, ou não. Então tem a seletividade alimentar. Então, por exemplo, a Serena hoje em dia não é tudo que ela come. Se ela olhar isso aqui, ela não come nada disso aqui, por Meu exemplo. Vitor, Com- eu comeria esse aqui, ó. Com um ano, Eu como tudo isso aqui. Eu tô comendo, inclusive. Que eu... com 1 ano, 2 anos, ela comia tudo isso aqui. Eu também. Então, assim, existem fases. Então, assim, não, é só dar abacate, depois dar não sei o quê, que a criança vai ser saudável. Tá, mas se ela não comer abacate, se ela não aceita, Tem entendeu? que buscar alternativas. Antigamente, né? os pais batiam e a criança Sim. comia e acabou. Hoje a gente não faz isso. coisas, né? Só Aí pra deixar sofre um claro. pouquinho Acontece mais. coisa. Eu lembro quando eu experimentei abacate, assim, que eu lembro na vida, eu tava na 3ª série, assim. Eu já era mais velho e tal. E aí, nossa, um copão de abacate de vitamina lá. E fui pra escola remoendo aquilo, eu estudava à tarde, né? Uhum. E aí tinha um moleque Nossa. sentado na Nossa, minha ele frente. lembra, realmente Eu foi. lembro da cena perfeitamente. E aí eu chamei o moleque da Deixa eu frente e jogar falei, esse aqui pra frente. fala pra ti que eu tô com enjoo, né? Aí ele, não vou falar. Eu vou falar pra ti que eu tô com enjoo. Não vou falar, não vou falar. O vômito. Eu lembro que entrou dentro do capuz dele, assim, o vômito. Ai, E aí entrou dentro da minha Temos uma manga. grávida que E aí, vai passar e lá. aquele abacate escorrendo. Aí, obviamente, que eu demorei mais uns 25 anos da vida pra Como é o pra nome comer dele? abacate. Não, eu não lembro. Nossa, o nome dele. Marco. Espero que ele não lembre também. Traumatizou. Peça desculpa. Mas eu né, fiquei por- 25 anos sem comer abacate por causa daquilo, né? Então tem essas coisas que acontecem. Às vezes você fala, puta, não vou mais comer isso aqui porque eu vomitei, né? Mas a criança não, eu não sei o que acontece, que a gente Dizem já... que são as fases, né? O Vitor teve Ainda essas fases. tá na fase da seletividade agora, Então, que ele tá começando a Porque comer assim, coisas diferentes. com 1, 2 anos, Ué? quando começou a entrar
como chama mesmo? A introdução alimentar. A Serena dava show. A gente colocava ela na cadeirinha. Um prato maior que o meu. Nossa, colocava ela na cadeirinha. E aí, lá na mesma cidade moram os 4 avós dela e uma bisavó ainda. Nossa, então sentavam que delícia. todos na garagem da minha casa Delícia. e ficavam olhando ela comer. Era a coisa mais linda. Você vê os pratinhos, assim. Aí ela foi começar. Aí foi tirando. 3 anos. Entendeu? Aí chega uma fase. Essa fase eu acho que. Não sei se é porque eu tô agora nela, Não, mas eu acho que é mais difícil, assim. É, porque. Então eles vão nascer, você vai amamentar, vai ser maravilhoso, vai ser um momento legal pra caramba. 1 ano, 2 anos, você já vai estar dando Não que todas vai as ser comidinhas. Não é que vai ser fácil. Mas a questão alimentar, eu acho que há uma tendência, claro que cada caso é um caso, mas há uma tendência de ser mais fácil. Até 2 anos, 2 anos e pouco, você vai postar um monte de foto de pratinho. Vai ser legal pra caramba. Aí pode ser que aconteça, muitas crianças têm essa seletividade, que isso é uma coisa que eu nunca vi ninguém falar sobre, muitos assim. Pais, né? eu também ouço. E aí da é que você tem que seletividade. dançar muito, assim, pra ela Tem que atingir esconder alguns alimentos ali em alguma coisa. muita vitamina. umas receitas. Tortinha ali. Eu Então, abacate mesmo, eu faço um Danone ali. Isso, Mas se ele você- for comer o abacate, jamais vai comer um pedaço de abacate. Não, eu nunca. comecei a comprar beterraba em pó pra fazer coisa Olha cor-de-rosa. Assim, você tem que se virar. Criatividade. Não é Usar que nem a adulto que você criatividade fala, mesmo. você tem que É porque comer isso, isso e Eu ok, acho que o não ruim é que você vem uma criança ali que tá comendo tudo, aí de repente começa. Meu, a Aí gente ficou você apavorado, fica, sério. A gente começou a procurar olha, profissionais, olha assim. Enfim, até hoje ela tá fazendo. De vez em quando ela faz sessão com Legal. psicólogo, não sei o que, pra ver Aham. se ela abre mais o leque mais rápido. Porque a Olha, eu gente só quer... pensei que só a gente que passava por isso. Não, a gente mas quer que ela coma mais coisas, assim. Sim. Né? Porque ela come muita coisa saudável. Tipo, Mas, olha, tofu é o que ela mais Ó, gosta, você já assim, não de come, comer. eu tenho que fazer uma Então, pastinha pra ele comer. Mas pastinhas ela não come. Olha só. Você entendeu como é que é o negócio? Mas eu acho, sabe, eu não sei, aí eu acho que até você poderia falar. Na introdução, eu acho que a introdução alimentar também. Não sei se você vai saber falar como que foi a introdução dela. Sei. Com Foi BLW. pastosa ou não? Eu acho que influencia muito. Porque o meu foi pastosa. Tá. Ele gosta muito de pastinhas, coisas então é. mingau. O dela não, foi BLW, Eu acho que isso é aquele com influencia pedaços muito. de coisa. E hoje ela gosta de pedaços, assim, ou mais ou menos. gosta, porque o tofu é Aham. pedaço Eu grande, acho se for que- pequeno ela já não Eu, gosta. assim, não é nada técnico, mas eu É. acho que influencia bastante. Eu tenho observado nas crianças isso. Talvez o ideal seria misturar as duas Eu coisas. penso né? que se eu Pastoso tivesse com uma criança BLW, hoje, eu faria a introdução Das duas formas. das duas né? formas. Faz sentido. Pensando nisso. De repente é isso. Bom, e outro Ajudaria, problema... mas também não vai mudar a seletividade, vai ter do mesmo jeito, mas ajudaria. Será que tem alguma criança que não tem seletividade? Eu não sei. Porque todo Olha. mundo que eu converso É, teve, em é algum verdade, momento. é verdade. Eu também pensando Enfim. agora. Independente se é vegetariano ou não. Mas aí, outra questão que pega muito também é a questão da escola, né? A escola, mas e quando entrar na escola, que não sei o quê. E aí eu acho que Eu a Karine tinha muito medo. você tem bastante experiência nisso aí também. Eu posso falar a nossa lá, como é que foi também, como é que tá sendo, na Eu verdade. comecei a... Assim, eu pus ele já cedo, ele não tinha nenhum ano. E aí ele foi para a escola particular por conta de eu ter medo de colocar numa pública e... ele vai tomar café, vai almoçar lá, é mais tempo. Aí eu tentava escolher escolas que tinham menos horas. E aí Pra não precisar comer E- lá. Não, mas olha o que eu fiz. Além disso, eu ainda... Meu trabalho eu articulei para poder ele ter menos horas na escola, para ele não ter que comer lá. Entendi. Tanto assim. Aí ele tomava... Na primeira, ele tomava café só, assim. E aí era particular. Aí você explica, tal. Aí, na particular, você pode mandar a comida. Então, nesse impasse ainda é até melhor. Você consegue mandar. Quando ele é pequeno, então ele não olha muito a comida dos outros. Aí, quando ele vai ficando mais velho, aí que começa, né? As festinhas da escola, na própria escola, que aí você tem que mandar. A Pra mim escola era um particular perrengue. tem isso, né? Nossa, Todo era um perrengue. aluno que faz aniversário na sala, não sei se toda escola é assim mesmo. Normalmente toda é assim, escola né? é assim. Todo aluno que faz aniversário tem uma festinha. Se a mãe quiser, né? manda Mas geralmente bolo, as mães manda não sei o querem. quê. E aí elas fazem uma festinha de aniversário inteiro, com salgado, doce. E aí você fica naquele impasse, né? Sabe o que eu fazia no começo? Eu não mandava. Eu não E mandava aí? ele. Eu não mandava. Não mandava a criança. Eu não mandava ele nas festinhas. Achei que você não mandava Eu falei, o bolo. Não, quer saber? Eu não vou fazer isso. Mas aí perde Ele- a aula, né? Porque é no momento da aula. E também né? ele perdia um momento ali de socialização. Também é. Aí eu parei, aí eu comecei, não,
Eu vou começar a explicar para ele, falar e vou explicar ainda mais para as professoras. Uhum. E aí eu mandava. Mas era um perrengue. Toda vez que tinha uma festinha, eu tinha que fazer bolo, salgado. E às vezes você sabe, eles mandam um aviso em pouco tempo. Aí você não consegue nem encomendar nada. Você tem que se virar. Imagina onde eu moro lá, que é 30 mil habitantes. Pois é. Mas aí a gente vai articulando, né? Agora que eu abri o canal, eu já conversei com algumas mães também. E uma deu uma ideia muito bacana, que é congelar. Tanto o bolo, você faz um bolo e os salgados e até os doces, eu acho que dá pra... Fica bom um bolo descongelado? Então, eu ainda não testei, né? Pra falar a verdade. Não, mas bolo já testei. Bolo dá pra congelar e fica uma boa dica, normal. Hein? Fazer isso em casa Ótima também. dica. É. Porque aí você faz um bolo ou compra um bolo, separa, coloca em potinhos e aí quando tiver aniversário você já tem ali salgados. Só que aí tudo bem, mas aí sempre foi um perrengue, assim. Mas passava. Teve até um episódio que o Vitor voltou com um bolinho de carne dentro da marmitinha que eu mandei, né? Do potinho que eu mandei pra ele com um bolo de carne. Aí... E eu sempre expliquei, as professoras sempre... não, tudo bem, não aceitavam assim, né? Mas respeitavam. Aí foi um Mas ainda episódio. bem que o bolinho voltou inteiro, né? Não tô inteiro não, ele Não? comeu. Comeu. Aí conversei, né? Comeu e ainda expliquei de levou um pedaço pra novo, Tinha casa. que sempre estar explicando. Mas tudo bem, passou. Mas foi um episódio. Isso ele tava com quantos anos? Ele tava com uns 2 anos. A criança é difícil. Sim, ele Mas era assim, pequenininho. me impressiona. Então ele dependia das professoras. Então, as professoras não viram isso, né? Então, Se porque você eu não fala acho- que é alérgico, elas não levam a sério. Fica a dica aí também. É verdade, Depois. é verdade. E tem que falar que vai passar mal. Porque se for alérgico, elas ficam em cima e tal, então elas cuidam mais, né? Agora, senão. Infelizmente. Então, Isso tudo na particular, tá? A gente vai chegar Então, na mas pública. aí. assim, eu acho que depende da gente também pegar no pé também bastante. Depende da receptividade da escola e da gente. Tudo depende. Nesse dia que voltou o bolinho, você chegou a falar com a Falei. professora? Eles tá? inventaram uma história falando que tinha uma professora nova na escola que não conhecia, que não sabia da particularidade do Vitor. Falei, tudo bem, vai. Eu vi que era mentira. Mas tudo bem. Eu achava até melhor de falar assim, não, a gente desviou. Eu entendo, porque assim, é difícil também, são muitas crianças. Não tem como eles ficarem em cima de uma criança e ver exatamente o que ela tá comendo. É difícil mesmo. Mas quando você fala que é alérgico, Elas dão eles jeito, dão um né? jeito. Eles colocam uma professora ali só pra monitorar ele. Porque assim, né? Eu fiquei surpreso tem com a isso. escola particular negativamente, na verdade. Se Mas fala, eu vamos pudesse, lá, eu não vamos ver sua voltava mais, experiência. assim, mas Então, vamos ver, né? Você Tá. trocou ele de escola depois disso? Depois disso, não, mas finalizei o ano e troquei de escola, sim. Troquei, mas, assim, não tem muita diferença em outras escolas que eu tive a experiência, na verdade, né? A próxima escola que eu tive, ele tinha 3 anos. Nessa escola, eu tive uma experiência, assim, boa nessas idas e vindas de levar a comida, de mandar para os Particular aniversários. também. Particular também. tá. De levar de mandar o potinho com o bolo ali. Porque antes eu mandava e as professoras meio que enganavam ele. Porque eu falava, pode fazer isso. Pega o potinho, colocava no pratinho que era do aniversário. Para ser, é igual. Olha, eu via como o bolo ia ser da mãe assim, mais ou menos, e fazia mais ou menos igual. Aí elas davam nessa situação. Aí teve uma professora que deu pro Vitor, olha aqui o bolo que sua mãe mandou. Eu falei, puxa, e agora? Ele vai se sentir excluído. Pelo contrário, foi a melhor coisa que ela fez. É? Porque aí ele sabia que aquele bolo ali era o sem animaizinhos, sem leite. Ele não ia ficar desconfiado. Aí que ele começou a perguntar, mamãe, esse aqui eu posso comer? Qual que eu posso comer? Quando eu vou no mercado, ele, mãe, lê aqui pra mim, vê se tem alguma coisa. Parte dele. A Serena tá nesse ponto também. E ele não Ela acha ruim pergunta. com os amigos que comem outra coisa? Não Então- vai criando um ativista ali também, não? Então, os aí eu amiguinhos, acho que ele ainda não chegou chegou nesse nessa- ponto ainda, não. No caso da Serena, não nesse ponto aí, mas a professora falou que ela deu umas palestrinhas já. Olha, muito bem, o Vitor ainda não. Explicando pras amiguinhas por que ela não come. bonito. Ela é só, bem comunicativa, que assim. linda. E eu não vi, né? Infelizmente eu não tenho isso Filmado, registrado. Eu né? gostaria É, pra isso é ver um como é que é a bafo. reação dela quando a gente não tá perto. Mas quando a gente tá perto,
Inclusive com a família, porque assim, as pessoas comem carne assim, nessa distância aqui dela. E assim, eu não tiro ela dali. Não, minha mãe também, né? mãe. Mas eu fico apreensivo se ela vai pedir. Né? Sério? Porque eu vou ter que falar que não. Mas ela nunca pediu e ela Eu acho só que fica não pede, olhando. não. E ela pergunta É por que a vovó. curiosidade. Por que a vovó come carne? Ela sabe que é animalzinho. Isso agora é embaraçoso. Mas não entra na mesma coisa que eu falei da cerveja? Tipo, só, não, isso aqui não é bebida de criança. Não, ela se pede, ela né? pedir, aí eu vou entrar nessa Não, sim, fase 2, vamos Mas, dizer. por exemplo, eu não vejo uma criança pedir uma cerveja, por exemplo. É verdade. Você fala, isso aqui não pode, porque não é de cigarro, criança, um cigarro. Porque tal. também é Não uma coisa que ela não Esse conhece. negócio aqui não pode. Então, mas o priminho dela vai lá e come a carne na frente sim. dela. Aí ela vê Ah, a criança, tem isso, que tem né? a criança. É, Uhum. então o problema é Um esse. exemplo. Então, mas Cerveja aí, ela nunca Não vê outra vai criança mas pedir aí vai tomar. também da orientação. É. Eu oriento ele, ó. Eu falo. Inclusive, nesse livro aqui tem essa Mostra o livro, orientação. vamos lá. Você tá doido pra mostrar Queremos. esses livros aí? Livro ajuda, é verdade. Nossa, a gente tem não, vários livrinhos. É uma ferramenta que eu acho que ajuda muito Uhum. pra você. Esse livro aqui, ó. Porque sou vegetariana, mamãe, né? Ele mostrou Aí, aqui. mostra pra câmera. Eu fiz um vídeo desse Esse livro a gente não tem, vou comprar pra ela. Eu fiz um vídeo desse livro. Fofo. Eu mostrei, acho que página por página, né? Acho que a autora até. Eu mostrei pra ela, mas ela não achou ruim, não. Ela gostou. Quem é a autora? É a Lígia Menezes. Ela fez esse livro para ajudar a gente a explicar para as crianças o Deixa eu tirar uma foto do vegetarianismo. livro, que eu vou Pode tirar, por ver se favor. eu compro pra Serena depois. Então, e ele explica, eu vou até mostrar as ilustrações. Ele explica, ele tem um personagem, que é o Veguinho. 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 O Veguinho. Deixa eu ver. Que é o filho aí, né, da situação. Eu acho que ele deve ter a idade dos nossos filhos, aí, 4, 5 anos. E aí tem um momento aí na história que ele questiona a mãe dele. Mãe, por que? Ele explica que ele é vegetariano, né? Que ele não come carne, por quê? E tem umas ilustrações muito bonitinhas com ele, com os animais. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Ele comendo aqui, ó. Uhum. Tem vários livros, né? Eu achava que não tinha. Depois, quando Eu a gente também achava vai- que não tinha. Você- E nossa, é a não melhor é coisa. tanto como o livro que diz que leite é da vaquinha, que você tem que tomar. Isso tem muito. Mas você consegue achar os livrinhos veganos assim. Consegue, Tem um até ajuda muito. de uma moça aqui no interior de São Paulo que ela tem um porco de estimação Olha. e ela fez livrinhos assim Ai, que incrível. com um porco ilustrado e Nossa, tal. eu Assim. quero saber. É bem Existe legal. também. escola vegana pra criança? Vegana Só? não, mas existe uma linha, acho que é Waldorf, se eu não me engano. Não sei se é essa. Já- A linha já- Waldorf é uma Waldorf. linha que tem Uma uma linha mais tendência. natural, não sei sim. o quê. Então, assim, Ela eles busca são, eles são mais conscientes, mas assim, vegana... Não é vegana, não vegana, É, existe. né? tanto na linha Waldorf Nem vegetariana, acho que é a quanto- Waldorf, né? Eu acho. Eu Não, acho. não, estritamente não. Mas, esses filhos dessa minha ex, ela também estudava a escola Waldorf, né? E tem a escola Waldorf e tem a escola montessoriana também, que são umas linhas Montessoriana, mais voltadas para não só para o natural, mas para a criança aprender a Estilo plantar, mais colher, livre, faz né? horta, aí colhe a horta e depois come a própria comida que plantou, Ah, né? então, aqui tem também. um- Não, se a pessoa tiver como colocar nessas E escolas, não eu acho tem, que é melhor, né? e não tem Sim. animais É que lá não lá, tem, né? sim. Não tem É um porque, galinheiro assim, lá para matar a galinha e comer Sim. depois, mas tem Eu uma acho horta assim- para você plantar, então tem É uma bom, parte bem é interessante. maravilhoso. Só que aí você não tem o ativismo ali. Você, Por por quê, quê? Sérgio? Você Só estando, conviver com pessoas... que nem na escola do Vitor, Ah, tá. É. não tem ninguém que é vegano. É só ele. Vamos dizer assim, né? Não é ruim. Mas trouxe para a escola um pensamento. Ah, mas Traz mesmo pro nessas professor escolas um Waldorf, a pensamento. maioria não é vegetariana. É. A mãe coloca lá a criança porque é né, São mais outras artístico, questões. mais, É, outras mais questões, próximo né? do ideal, né? É, mas Entendo. acho que a maioria ainda não é vegetariana. Então, eu já falando isso, eu E perdi. esse outro livro aí que você trouxe? Então, deixa eu terminar desse aqui primeiro. Tá, vamos Esse lá. aqui, ó, ele explica de onde vem a comida. E o Veguinho, ele questiona a mãe dele. Mãe, foi o que você falou. Por que os outros, meus amiguinhos comem carne e a gente não? Aí ele explica. A gente tem que ter mais paciência com as pessoas. Cada um tem seu tempo. E isso, para criança, ilustrado, isso é maravilhoso. É. E aí ela fala de onde vem a comida, que é muito importante. Mostra pra câmera ali, pro pessoal conseguir ver também. Deixa eu ver E aqui, ó. ilustração O pessoal tá assim curioso. marca muito, né? É, Ó, marca. Eu lembro quando eu era criança do De Onde Viemos. Você lembra Não, desse livrinho? esse não. Eu lembro de alguns livrinhos quando eu era criança, Que era realmente de onde marca. viemos, explicava Olha. como que tinha a relação sexual e como que nascia um bebê. Ah, é? É, mas era bem figurado. Eu lembro até hoje Nossa, das... isso é Eu tinha uns uma 5, boa 6 também, anos. né? Né? E aqui explica- fala de onde vem cada
Aqui ele fala, vou até ler um pouquinho, vai. Tá. O frango... Só vira o microfone um pouquinho aqui pra vocês, senão o pessoal não ouve lá em casa. Olha lá, o frango, por exemplo, ele vem da galinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá. Ó, Uhum. pra criança saber. Pra saber que aquele pedaço de frango pedaço de frango. empanado, É um pedaço- Porque se a frito, é um gente pedaço já, animal, não, né? já desassocia, É. imagina uma criança. Pois é. Então tem do bacon, tem da carne, seria carne moída, tem do sushi. Uhum. É muito legal, gente. Esse livro eu não conhecia também. Eu já falava isso pro meu filho antes, quando eu peguei esse livro aqui. E ele fala tudo que eu já falava, mas para quem tá começando, para criança começando a falar, eu acho que já pode começar. Com livrinhos, explicar. Se você tem dificuldade, você busca esses livros aqui. Porque é a melhor coisa para você, porque é um direcionamento, é um apoio, é uma ferramenta que a gente tem. Esse aqui é bacana para quem quer, para explicar para a criança sobre o veganismo. O veganismo ou o vegetarianismo também, né? Então, e aí, tem esse outro aqui que eu trouxe. Tem vários, né? Tem. Ela tem uma coleção lá. Cada um tem uma abordagem e todos eu acho que são válidos e a gente... num vídeo que eu fiz um vídeo desse livro aqui e tem uma lista de livros que eu deixei lá para ajudar. E o que cada um legal, pode hein? ajudar. Uhum. E esse aqui, nossa, esse aqui é incrível também. Foi legal o subtítulo. O que é que tá escrito? É T-Veg. É a história de um T-Rex, que é um carnívoro, um dinossauro carnívoro, que ele é vegetariano. E aqui- o subtítulo que eu achei legal ali, ó. Incrível história. A incrível história do tiranossauro que amava cenouras. É muito bacana. Legal. E as crianças, elas associam muito mais as coisas quando são ilustradas. Uhum. Esse aqui é bom também porque ele tem o convívio social aqui dentro. Então eu acho que é bom para crianças. Abre aí pra gente ver como é que é. desculpa. Ah, olha lá que bonito. Ó, tem até uma aqui, deixa eu ver. Tem aqui ele comendo cenoura enquanto os outros T-Rex estão comendo carne. Tem questão com os pais deles. Que é ele só que come. Os pais comem carne, os amigos, e aí mostra. Aí que entra o social. Nossa, eu não posso contar toda a história, né? Mas tem o social aqui. Tem no Ó, final. spoiler de livro infantil. Mas uma coisa que eu falo. Mãe quer saber o spoiler do livro inteiro. É lógico. Mãe Pra ver se pai no final, também, pra ver pai se no também. final não vai ter Exatamente, pra saber do que se trata. surpresa. uma E aqui giravolta também ele aí, fala de como um vegetariano, né, no caso o T-Rex, pode ser até mais forte que um carnívoro. Uhum. E o Vitor fala isso aqui, mano. Tem livro até. A Rita Lee já fez. Eu tenho da Rita que eu não livro trouxe que também. Que é com temática vegana. A Xuxa fez também. É verdade. Nossa, tem muitos mesmo. Eu tenho pouco comprar Bom, isso. vamos Vai lá. falar também de uma dúvida que as pessoas têm bastante, que é esse papelzinho que você tá aí. Eu trouxe aqui, eu até não. Muita gente. Porque assim, a gente falou agora da escola particular, que é essa eu questão. não falei da E aí eu falei por que eu fiquei meio decepcionado com a escola particular, embora a escola que ela estude seja muito boa, essa questão do veganismo parece que flutua um pouco, assim, Eles não querem muito não é um saber, negócio, né? Eles entendeu? não querem associar. Já na escola trazer. pública, pelo contrário, assim, ao contrário, aliás, do que as pessoas podem imaginar, me parece, é óbvio, não estou falando que o Brasil inteiro é igual, né? Mas a minha experiência, e eu acho que foi a sua também, me parece que é mais fácil. Foi sabe? muito mais fácil. Porque pra mim. existe uma lei, né? Exatamente. Então, assim, isso meio que é um guarda-chuva para o que as escolas vão fazer. A Serena, ela começou numa creche pública muito por conta disso. Falei, não, vamos para pública porque eu sei que existe lei. Ó, se eu soubesse, eu tinha Qual começado é a também lei? na Eu tô pública. curioso pra ler. Então, a gente vai chegar lá. E Então, aí pode E aí ela entrou nessa creche e já de cara eu já falei, a gente é vegano, né? Então ela é vegana também, tal, não sei o que. E elas ficaram meio reticentes com a questão, porque na pública o Estado tem que dar alimentação, na particular você manda, né? Então como é que eles vão, né? A creche pensou, como é que a gente vai prover essa alimentação vegana? Olha só. E aí eu falei, não, existe uma lei. E aí eu fui conversar com o secretário de educação do tem que ir um pouquinho mais município. além. A hora que eu cheguei no secretário de educação do município, não precisa nem conversar. Eu falei, não, eu sei que existe a lei, vamos dar um jeito. Nossa, que bom. Então, assim, até leite de soja eles compraram para ter na creche para eu ela, proteína de soja, enfim. Ela não comia nada, na verdade é. Eles O meu preparavam, tá começando a porque entrou comer. numa parte de seletividade lá que ela acabou não comendo. Mas assim, tinha o pãozinho, o leitinho de Mas soja, o importante ela é comia. que eles estão oferecendo. É deixar a gente mais... sem medo. Que não vão ofertar ali. Na escola não vai ter uma oferta que não é o que a gente deseja. E as escolas públicas, elas têm outra questão também. Elas são, pelo menos
né, mais uma vez, na experiência que eu tive, elas são mais focadas em não ter, por exemplo, açúcar até Sim. certa idade. Não, sabe? É Hoje mais melhorou preocupada com essa muito, questão. né? Na escola particular, você tem cantina que vende Nossa, qualquer é verdade. coisa, eu não tinha entendeu? pensado nisso, é verdade. Na pública Total. você não tem Verdade, cantina. tinha uma questão com Eles é isso. que dão a merenda e a merenda é balanceada. Existe um programa, né, governamental que já vem de décadas, sei lá, que é o PNAE, acho que é essa a sigla, né? É Programa Nacional de... Será que é esse aqui que tem a de legislação? alguma coisa, enfim. Fundo Nacional de Desenvolvimento Mas fala pra gente da da Educação? legislação, porque quem tá Tá, assistindo agora, que tem um filho Tá. na escola pública, tá com Uhum. dificuldade, tem que citar que lei? Vamos lá. Tá, vamos lá. Assim, eu vou, assim, primeira coisa, né? A pessoa vai solicitar a alimentação vegetariana ou vegana numa escola. Primeira coisa que eu oriento é você primeiro conversar na escola, sentir como é a escola, como recebem a informação do vegetarianismo, do veganismo, para depois você começar a articular o que você tem direito ali ou não. Por quê? Porque aquelas pessoas vão cuidar da sua criança ali o ano inteiro, Exatamente, né? não Então você adianta tem que ter chegar, cuidado. não adianta Eu chegar sempre metendo o pé na falo porta. isso. Sim, ser Então, tá. cautelosa. Procurou lá, aí teve um impasse. Porque assim, tem uma legislação que é nacional. Então, é lei, é obrigatório. Mas, muitas vezes, as pessoas não conhecem. As pessoas não têm as ferramentas naquele local, naquela escola, para atender o seu filho. Aí a gente tem que ajudar. Então, vamos lá. A primeira legislação que a gente tem aqui vou falar o número, né? Lei 12.982, de 28 de maio de 2014. Foi a que eu separei aqui. Eu não sei se foi a mesma que o Fábio... Posso te reforçar uma coisa? O número de lei é sempre importante. Sim. Porque é uma questão que a gente tem na nossa área toda, que as leis do SUS, elas começam primeiro, que é a mesma coisa que você está falando, né? E aí, por exemplo, a lei do acompanhante da gestante no parto começou pelo SUS, Lei 11.108 de 2005, e aí a gente fala abertamente esse número, fala esse número, fala esse número, e aí agora, recentemente, 3 anos atrás, que ampliou para o particular também. O particular já permitia acompanhante pela questão comercial, mas não tinha uma lei para isso, né? Que é a mesma que estão falando, da escola pública para particular. E agora, se um hospital particular não quiser deixar um acompanhante para a pessoa no parto ali, é obrigado a deixar. Então. Obrigado a deixar. Inclusive, Uma agora pessoa me estendeu perguntou para isso. todas as situações que uma mulher estiver sendo atendida num serviço de saúde, independente de ser grávida ou não ser grávida, Que bom. ou em qualquer Mas antes serviço. tinha uma proibição de, não, só vai entrar a mulher. Antes não tinha, não é que não tinha uma proibição, não tinha uma permissão que ela tivesse o Uma acompanhante. garantia, né? Não tinha uma garantia. Então o hospital que decidiu não. E agora tem a lei que Entendi. começou pelo SUS e ampliou a particular, que é o que você está falando, Então né? vamos reforçar Tá, o eu número vou de novo. falar aqui, mas qualquer coisa, podem me procurar. Eu tenho todas essas legislações, inclusive no meu vídeo também, que eu tenho um vídeo de solicitação de alimentação vegetariana, que tem todas essas legislações, eu posso passar também, não tem problema Tá. nenhum. Mas vamos repetir só para... Tá, vamos lá. É 12.982, de 28 de maio de 2014. Aí até você pode recente. falar só o final do ano, que aí fica mais fácil. Que coloca aqui, ó. É 12.982 de 2014. É. Perfeito. Então, o que ela fala? Ela determina que a alimentação escolar adequada a alunos com estado ou condição de saúde específica. Posso ler um trechinho? O trechinho que eu separei? Vamos lá. Assim, ó, para os alunos que necessitem de atenção nutricional individualizada em virtude de estado ou de condição de saúde específica, que o veganismo e o vegetarianismo entra, será elaborado cardápio especial com base em recomendações médicas e nutricionais, avaliação nutricional e demandas nutricionais diferenciadas, conforme regulamento. E aí, tem uma segunda lei que diz aqui, o que é alimentação escolar? Qual a diretriz da alimentação escolar? Que é outra lei, é 11.947 de 2009. É até mais antiga, né? Que é a outra 2014 e essa de 2009. O emprego da alimentação saudável e adequada. O que é, né? Ela está explicando o que é alimentação escolar. É o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros. Aí é aqui que entra, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento de alunos e para a melhoria do rendimento escolar. Então, essas duas aqui já direcionam. Mas Aí- tem uma outra aí que cita... Isso, né? tem um... Aí eu acredito que seja isso que você está falando. Uhum. Que é uma nota técnica da Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FND, né? Não sei se é assim que fala, mas é um parecer técnico. É o número 8 de 2019,
E ele fala assim: os estudantes que estão inseridos em hábitos alimentares vegetarianos por opção pessoal ou familiar ou outras ou condições especiais têm assegurado o âmbito de programa, têm assegurado no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar o fornecimento de alimentação adequado à sua opção ou condição. É isso, é. E aí, Esse Programa Nacional que você falou, isso aí que é o isso PNAE. aqui, né? É. É verdade, é o Programa PNAE, é isso Nacional, mesmo. como é que é? Programa Nacional. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Isso daí é o que... É o nacional, é né? o que dá regra para tudo que Uhum. acontece na merenda escolar pública. E aí tá falando assim, vegetariano e tal. Não é só é saudável, uma assegurado. coisa meio vaga assim, né? Então E é aí- bem importante. Até porque isso aí. para uns uma coisa considera saudável, outros Exato, consideram outra, né? Imagina um cara que tá numa dieta carnívoro, sei lá, ele vai falar, meu filho então só vai comer carne. É. E aí, quando você for solicitar essa alimentação, é interessante que muitas vezes eles solicitam, eu não sei se... Eu acredito que sim também, que foi sua esposa que falou para mim, agora que eu lembrei, de levar um laudo médico com as condições do seu filho, para que ele possa atestar que a sua criança está apta a ter Isso, teve isso mesmo, essa A alimentação. pediatra dela fez uma Isso. cartinha lá, falou, não, ela tá super bem, ela é vegana mesmo, e é Porque isso. eles precisam ter um parecer, eles não querem se responsabilizar pela alimentação, né? Eles Agora, e têm que teve ter outra... um profissional que ateste. E a própria creche também tinha um papel lá, não sei se é padrão isso, mas que a gente assinou também. Realmente ela é vegana e tive. tal, assim. Não, eu não tive. teve Eu acho que isso? foi só o talvez. parecer médico já. Eles querem, lógico, é uma preocupação também, né? Porque Eles querem um Sim, respaldo mas- para não ficar Mas é bom, responsabilidade eu para acho eles. bom. é bom, porque se Pra- acontece alguma coisa com a criança, tipo, porque a creche, sei lá, não tava dando carne, alguém pode ser que fale. Não, já teve todo o E documento eu tenho, antes, eu tenho tudo. outra aqui que também posso ajudar. Acho que talvez até Tá. a Gabi conheça. Assim, você foi na escola, teve a resistência, e você leva essas legislações aqui e tem um parecer técnico. Porque assim, tem duas situações, né? Tem uma situação que a escola pode não se negar, mas ficar um pouco assim, será que pode e tal? E tem uma outra situação que a escola precisa de ajuda mesmo para montar cardápio, porque não sabe o que vai direcionar. ali. Na creche tinha uma nutricionista responsável. Eu acho que é padrão isso, né, nas Tem públicas, tem né? que ter uma nutricionista, Sim. né? É. E aí tem um... na paga, na escola que você paga, não tem. Não acredito. Porque eles não têm que Fábio, fazer a merenda, né? Nas minhas Tem? tinha. Nutricionista? Tem, mas Nossa, eu nunca vi, assim, eu não procurar conversei saber, com o porque- nutricionista. Por que Mas que eu sei teria, que né? tem. Porque se eles não Tem um têm que fazer... responsável, mas eu acho que a gente não tem tanto acesso, eu acho. Tá, não, mas porque você olha a cantina, essas coisas... Ai, Nossa. Enfim. realmente. Na minha Tá. época de cantina era muito ruim. Era salgado, então. salgadinho, Não, melhorou um pouco. Acho que tem refrigerante. umas regras e tal, mas assim, eu acho que tem ainda. Salgadinho, refrigerante. Tem. Acho que fritura não pode, tipo assim. Salgado Nossa, assado, mas com super, né? presunto, com salsicha, essas coisas. Salsicha, não sei. Mas enfim. Tá, deixa eu Não só é falar- nem de perto o que tem na pública, assim. A minha experiência que a pública foi muito melhor. Assim. Não, na pública... Então, vou finalizar isso aqui e eu falo. Tá. Tem um parecer técnico do Conselho Federal de Nutricionistas, que é o número 9 de 2022. E esse aqui é para ajudar o nutricionista da escola. Então, ele esclarece o que é o veganismo, o que é o vegetarianismo e ajuda a montar o cardápio pro nutricionista para a escola específica ali. E aí, a pessoa que tem esse impasse pode levar. Se a escola tiver com dificuldade, leva. E além disso, ainda tem um guia que eu não sei se você... que foi lançado há pouco tempo, da sociedade também, da sociedade SBB, da né? SBB, Uhum. que é a... eu não sei, lembro o nome. Eles chamam de merenda escolar, né? Mas é Guia Alimentar Criança Vegetariana na Escola. Ah, eu vi. E esse vai ajudar super, super. Se você levar o parecer e você vai ajudar muito a escola, assim, a direcionar até para trazer uma alimentação mais saudável para sua criança. Sim. E Mas qual eu acho que essa abertura é mais para o particular, porque eu acho que a pública não abre tanto assim. Não, a pública é mais fechada, mas eu achei melhor. Mas então, lembrando que o arroba de todo mundo aqui vai estar na descrição do vídeo. Se você quiser falar com a Não, Karine, pode me tiver alguma procurar dúvida que eu específica, ajudo. fala com ela. Diz, Tô aqui Gabi, que para você ia isso. E teve uma ação que eu participei da SVB que foi muito legal.
a gente vai até a escola e a gente faz um treinamento para as cozinheiras. Ah, eles fazem Eu isso vi mesmo. Isso é né? fantástico. Perfeito. Então a gente ficou o dia todo com a cozinheira ali. A gente explica para as cozinheiras os benefícios, né, de uma alimentação à base de plantas. E tem muitas escolas que já estão colocando a segunda-feira sem carne. Então a gente ensina para essas cozinheiras como fazer ali bolonhesa de lentilha, por Mas exemplo. escola particular também? Ou é Não, mais Foi padrão? pública, foi escola pública. Eu vou sugerir pra escola da Serena fazer segunda sem carne. Mas de eu repente, acredito particular, que mas vai aqui, né? faz Se sim bem que essa eles, sugestão. se bem que eu acho que eles não tem como fazer, porque a criança que leva de casa, Eles como que não vai têm falar? cozinha, é isso. Eu acho que não. Acho que não. Pena. Mas se assim, for um programa da escola, as famílias podem aderir também, mas né? aí eu vou arrumar uma briga. Melhor deixa eu passar uns anos. Confusão, né? Deixa eu dar uma abrir um pouquinho mais. Imagina ter que Um dia concordar sem carne. todos os pais. Não, você vai pelo outro Imagina. caminho, igual na história da alergia. Você falou, a carne tá cara, então um dia sem carne, então vamos fazer isso aí. Mas aí os pais, muitos têm muita grana, né? Imagina. Escola particular é complicado. E nessa situação foi muito interessante, porque essas cozinheiras também levaram essas receitas para suas casas para começar a fazer para a própria família. Olha né? que beleza. Então é uma ação que tu Abre. começa ali Abre. na escola, atinge várias crianças e atinge essas famílias também, as famílias das cozinheiras, trazendo um leque de possibilidades de uma alimentação que é mais em conta, que é nutritiva, que oferece 64 vezes mais compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, tem mais fibras e é mais barata, né, gente? A Tem mais alimentação essa, né? à base de Olha, tá plantas, de E essas receitas que a SVB ensina, se são as mesmas que eu lembro, é tipo assim, hambúrguer com feijão e não sei o que, né? São bem muito nutritivas. simples. Esse tipo de coisa. Então, assim, acho que é fácil para elas fazerem, né? Barato também, né? Bom, o papo tá muito bom, mas infelizmente já estamos no tempo e acho que deu para perceber que o assunto aqui Vai longe. vai longe. A gente tem adolescência para falar, tem muita coisa de infância, tem muita coisa da gravidez, enfim, de muitos aspectos aí sobre esse assunto, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Os arrobas, os links de todos eles estão aqui na descrição. De repente, se você quiser se consultar com a nutricionista que é vegana e que está passando por esse momento também, que vai te entender muito bem, está aqui. Um obstetra que certamente vai te entender se você é vegetariano e é vegano. Aliás, você já atende, né? 50% do Por público, aí, né? é. Hoje em dia, E assim. tem o arroba da minha ONG de cachorros também. O arroba da ONG, que é a Grata Pata. grata.pata no Instagram também. Dá uma olhada lá se você gosta de cachorros. E eu tenho certeza que você gosta, você tá aqui, né? A Karine também tá aí na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida, muito obrigado, Karine, Obrigada. pela Eu disponibilidade. que agradeço. Gabi e Obrigada, Braulio. Fábio. Eu que Ficou agradeço. muita coisa por falar. Quem sabe a gente faz a parte 2, porque fazer realmente, não tem como. Sim. Eu tenho muita pergunta, vocês têm Sempre muita que coisa fica para trazer pra falar, ainda. as pessoas vão reverberando depois, É. vão pegando ideias e Ó, falando. vamos fazer né? assim, deixa uma pergunta. Se você está assistindo, você tem uma dúvida que não foi respondida aqui, deixa a pergunta aí que eu vou selecionar para eventualmente a gente fazer E a uma gente parte pode responder 2. nos comentários também, né? Também, eu tenho também. meu canal no Ficar de YouTube, olho. você tem o seu, É. não tem? Coloquem que É, E aí dá pra se gente tiver responder qualquer lá, a gente dúvida, vai vendo e vai respondendo lá também, né? Perfeito. precisar de ajuda, pode me procurar. É Estamos isso. à disposição. Mais uma vez quero agradecer a The Pollination Project, que é aquele que eu falei no começo. Se você tem um projeto vegano e quer levantar uma grana mesmo aí para colocar ele na rua, entra no site que eu estou deixando também na descrição, entenda como funciona, que isso realmente pode acontecer, funciona, tá aqui o podcast para provar. E também a Live Up, que é uma empresa que faz marmitas congeladas, está em mais de 80 cidades, em diversos estados, e está com 9 opções veganas. Entrega na sua casa a partir de R$ 14,90 por refeição. Então dá para economizar e são gostosas, viu? Bem temperadinho, tudo bem balanceado, vale a pena. Um Então- detalhe é que elas são super proteicas. Você conhece? Conheço, Ah, indico. legal. Bom custo-benefício, tem umas com 20, 25, 28 gramas de proteína. Nossa, eu já quero. É. Vale a Dá. pena. Não, e é prático, cara. Você deixa lá. Às vezes é duro você conseguir juntar proteína Ó, num lugar só, né? Pra você ter ideia, eu comprei um freezer recentemente por conta dessa parceria, porque agora eu pirei no negócio de marmita. Eu faço marmita também agora. Porque antes eu fazia comida, estragava e aí tinha que fazer de novo. E agora eu faço, congelo. Cara, a melhor coisa do mundo é marmita. Então, assim, Prático. é isso, gente. Então, até o próximo episódio. Muito obrigado. Deixa o like, inscreva-se no canal. Até breve. Obrigada. Tchau. Obrigado, gente. Obrigada.